E um telemóvel que é... Que é o meu? É o meu computador que está a tocar. Não é nada o meu computador que está a tocar. Pá, mas isto agora é sempre assim. Não, eu tirei o som. O que é que... Espera aí, estou a ouvir aqui alguma coisa. Pissarra? Já está. Era quem? Quem era? Eu não ouvi nada. Não. Está aqui um telemóvel. Está aqui um telemóvel, puto. Pissarra. Quem é? Eu acho que era eu. Não, ainda estou a ouvir. Não era o telemóvel, Você era tá aqui o ouvindo? YouTube. Isto é o meu. É o meu telemóvel. Tens isto ligado? Desculpa. Pá, tinha o telemóvel ligado. Ainda bem que não estava no XNXX ou uma cena. Roberta, não, isto não interessa. Hein? Sem problema. Lá em cima eles provavelmente entenderam a piada. Assim, Provavelmente não entendeste a piada, não faz mal. tudo bem. Pronto, mas lá está. São É melhor siglas. eu não entender, É né, um a partido piada. político. XNXX ok. é um partido político. Bem, vamos lá centrar então, ficar zen. Peço imensa desculpa, era o meu telemóvel que estava aqui a dar das suas, mas eu ouvir a minha própria voz. Tu gostas de ouvir a tua voz? Eu tô sentindo essa sensação agora, não é muito agradável, não, É né? estranho, não é? E quando ouves uma gravação e depois vais ouvir, imagina a gravação do celular, quando tu vais a ver, ligou para a Roberta Carbonari. Como é que gostas da voz? Eu que nem ouves? deixo essa informação na minha caixa postal. Não tem minha voz. Tem meu número, numa vozinha eletrônica ali. É? Nem minha voz eu deixo. Não deixo. Eu gosto daquelas pessoas que fazem sempre uma piada, tentam ter graça com a voz do voicemail. Você ligou para não sei o que, tipo, ups, você ligou e não atendeu. E lá, pronto. Eu vou ligar pro seu pra ver o que tem lá. Não tem nada, por acaso. Não tem também. Eu lembro que antes, quando era mais novo, tinha posto uma música qualquer de hip-hop para tentar, tipo, ensinar às pessoas o que era boa hip-hop, mas ninguém ligava nenhuma àquilo. Eu, não vou meter nada. Roberta, quero-te agradecer antes de mais. Imagina. Muito obrigado a tua presença aqui. Um prazer estar aqui com você. Vou ter que fazer esta piada, Roberta Carbonari, para aquilo com que tu lidas dos distúrbios alimentares, etc. Se calhar Carbonara estava mais em... Eu troquei o A, eu tive que tirar o A pelo I. Teve graça porque ontem, quando eu anunciei que vinhas aqui ao podcast, houve alguém que me escreveu esse comentário a dizer assim: Carbonara tinha tudo a ver, era perfeito. Por acaso é verdade, Carbonara. Gostas de comida italiana? Gosto muito. Quem não gosta, não é? Não tem como não gostar, né? Mas eu tô preferindo a comida daqui, viu? A comida de Portugal. Você tá puxando o saco, Roberto. É a quarta vez que eu venho pra cá. E eu falo pro Paulo sempre, eu nunca comi uma comida tão gostosa, de verdade. É? O que é que gostas mais? Qual é que gostas mais da Bacalhau. gastronomia? Do bacalhau? Bacalhau. E que tipo de bacalhau já agora? Eu comia lagareiro, Uhum. eu comi um outro tradicional, que eu não sei quais são os tipos de bacalhau que vocês têm. Eu já pedi. Não, tipos de bacalhau eu também não sei. Estava a dizer Os o tipo tipos de confeito. preparo, Tens no forno, tens à brás. Já tens... comi no forno, já comi a brasa, já comi um outro que vinha ensopado. Toda oportunidade que eu tenho, eu peço um. Cheguei aqui, meu primeiro prato foi bacalhau. Gosto bastante. E não é igual ao que a gente tem no Brasil. Não é igual. É diferente, é? A gente tem um restaurante português no Brasil chamado Bela Sintra, muito gostoso. Sério? É em São Paulo? O que mais, em São Paulo. É o que mais se aproxima do bacalhau de vocês aqui. Mas ainda assim, Não dá. não dá. E o Sabes- vinho, né? O vinho que vocês servem aqui também é especial. Boa, mas fico muito contente que vocês tenham esse feedback, até porque vocês são o casal maravilha, cada vez que vocês vêm cá. Ei, está cá o Paulo e o Roberto. Podem me convidar sempre, eu venho com todo prazer. Sem problema. Até diz uma coisa, tu és originalmente de São Paulo Sim, nasci em São Paulo. e eu, pelo que eu vi, eu há pouco tempo, para me preparar um bocadinho, para conhecer um bocadinho melhor a pessoa por trás da carreira, Você me investigou? eu investiguei um bocadinho, telefonei a uns amigos que eu tenho aqui nos serviços de informação, chamado YouTube, e tu já foste aeromoça, é assim que se diz? Sim. Já foste aeromoça, já trabalhaste na FedEx, Isso. há uma história muito engraçada também com o Excel. Fala-me um bocadinho sobre o teu Sim. percurso, que eu achei muita graça a isso. É que tu já fizeste tudo um pouco. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu prestei para psicologia. Eu prestei uma prova para psicologia, para fazer o vestibular, né? A área que eu queria entrar era psicologia. Acabei passando, mas por algumas questões da vida eu precisei trabalhar. E psicologia em São Paulo, no Brasil, era uma faculdade integral na época. O que é isso, uma faculdade Integral, que você passa o dia Privada? todo... Não, que você passa o dia todo estudando. Então, não havia possibilidade de trabalhar. E eu trabalhava desde os 14 anos, então eu não poderia cursar uma faculdade que eu tivesse que parar de trabalhar para cursar a faculdade. Pois não conseguias conciliar as duas Exato. coisas. Então eu busquei uma área em que eu pudesse ganhar bastante dinheiro jovem, para que eu pudesse guardar esse dinheiro e fazer qualquer faculdade com tempo e com calma.
E na época a aviação era muito boa, né? A aviação pagava muito bem. Eu tinha 17 para 18 anos e eu trabalhava de modelo. Eu atravessei a rua do lugar onde eu estava trabalhando e tinha uma faixa falando que era a prova de bolsa para comissária, era de conhecimentos gerais. E eu consegui a bolsa. E 4 meses depois fui encaminhada para as companhias aéreas e comecei a trabalhar como comissária. O grande problema era que eu consegui o dinheiro, mas não tinha tempo para estudar, porque eu dormia 6 dias por mês em São Paulo. E as demais noites, cada dia num lugar, né? Cada noite num lugar. Então eu conseguia juntar dinheiro, mas não conseguiria estudar. 2 anos depois, eu consegui encaminhar meu currículo para companhias que eram muito ligadas à aviação. E a FedEx é uma companhia de transporte aéreo internacional de cargas, né? Com aeronaves próprias. E eles davam preferência para comissários devido ao serviço de excelência, que antigamente se falava muito, né? Que o melhor serviço face-to-face, né? Face a face com o cliente, era o serviço da aviação. Porque a gente estava acostumado a tratar com muitos executivos. É os soft skills, não é? Exatamente. E aí eu encaminhei meu currículo para a FedEx, entrei na FedEx, no atendimento ao cliente da FedEx. Era um trabalho part-time, né, um trabalho meio período, que eu conseguiria, então, fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. E com o dinheiro que eu tinha guardado, estava tudo muito bem planejado. Eu estava na FedEx há uns 3 meses, no atendimento ao cliente, e meu gerente passou, assim, era um bias, né, de atendimento, ele passou no corredor e falou, olha, a senior manager do departamento está precisando de alguém que entenda muito de Excel, porque ela tem uns relatórios que estão atrasados e ela quer entregar esses relatórios para o diretor do Mercosul, que era um relatório que compilava reclamações e elogios, né, do atendimento de forma geral da empresa, do serviço da empresa. Existia um canal, mas não existia nada que medisse o quanto as pessoas estavam realmente satisfeitas ou não. Eram só registrados essas ligações, né? Mas nada era feito com aquilo. E eu falei, um relatório, eu posso fazer um relatório, né? Ele falou, então ela precisa de alguém que manje muito, que entenda muito de Excel. Na época, a gente está falando de 18 anos atrás, mais, né? 20 anos atrás. Na época, poucas pessoas tinham computador em casa. Eu era uma que não tinha, por exemplo. Então, estudando no ar a dizer, mas trabalhava no computador, né? No atendimento ao cliente, eu trabalhava no computador. E quando ele falou, alguém que manje muito de Excel para ajudá-la a montar esses relatórios para o diretor, eu falei, é minha chance. Porque eu não queria permanecer no atendimento ao cliente, eu queria crescer dentro da empresa. E assim que eu entrei na FedEx, eu entrei na faculdade de administração, porque eu queria, então, uma faculdade que pudesse me auxiliar no trabalho que eu tive oportunidade, né? Uma multinacional, todas as vagas que a gente podia concorrer para todas as vagas da empresa. Então, abriam vagas de gerente, se você tivesse os minimum requirements, né? Os requisitos mínimos, você podia se aplicar para essa vaga e crescer. Falei, eu vou investir nessa carreira, né? Vai me trazer estabilidade. Então, eu já estava na faculdade de administração, falei, eu vou conhecer a senior manager, conversar com o diretor. Levantei minha mão sem conhecer o símbolo do Excel. Falei, eu acho que eu posso ajudar a senior manager. Imagina, com 19 anos você não tem noção do perigo, né? Porque... É um risco mesmo. Exato. Quer dizer... Mas era sexta-feira, às 5:30 da tarde, meu horário de sair era 6. Então eu falei, bom, nada, ele não vai pedir para eu mexer no Excel agora. No fim de semana vou aprender como é que se mexe. E foi exatamente o que eu fiz. Ele falou, então na segunda-feira, às 10 horas da manhã, esteja com a Patrícia Espósito. Hoje é minha amiga até hoje, a Patrícia Espósito. Beijo, Pati. E eu falei, tá bom, vou subir, vou fazer essa reunião com a senior manager. E ela sabe dessa história, né? Eu já contei para ela. E aí eu falei, olha, eu posso só ficar um pouco até mais tarde no sistema puxando os últimos 5 meses desses registros? Ele falou, pode, fica à vontade. Então bati meu cartão e passei 3 horas baixando os registros de 5 meses de relatório do sistema da FedEx, que era um sistema de tela verde, bem antigo, Cosmos chamava. E aí fui para casa, antes de ir para casa passei numa livraria e comprei 3 livros, Excel básico, avançado e expert. E liguei para o meu pai, na época ele tinha uma empresa, falei, pai, estou precisando passar na empresa e pegar um computador. Ele falou, pegar um computador? Eu falei, vou levar para casa, porque eu vou ficar com o computador até segunda-feira. Ele falou, beleza, filha, passa lá, pega o computador. E eu passei a madrugada de sexta-feira, sábado e domingo aprendendo Excel. E eu montei o relatório, porque eu tinha baixado todos os dados. Então eu montei um relatório que já linkava todas as reclamações e os elogios
a códigos, né, a classificações, e essas classificações geravam gráficos automáticos. A partir do momento que eu colocava a numeração, o gráfico era montado, e eu tinha um overview, então, de 5 meses do serviço da FedEx no Mercosul. Segunda-feira, quando eu cheguei para a reunião, eu cheguei com o relatório e manjando muito de Excel, como eu prometi que eu faria, né? E eu apresentei, sentei lá, do alto dos meus 19 anos, sentei e falei, olha, está aqui o relatório que você estava precisando. Eu coloquei em dia os 5 meses, né? Não sei se era isso que você precisava, mas eu já montei os 5 meses de relatório. Esses são os gráficos, esses são os resultados. Eles ficaram super impressionados, não? Não, ela fez, você aguardaria aqui só para a gente entrar em contato com o diretor e você explicar sobre isso? Eu falei, mas sem problema nenhum. Ela ligou para Memphis e eu tive que explicar Excel em inglês. Então, assim, em 3 dias... Já tinhas o inglês fluente? Falavas bem inglês? Eu tinha por conta da aviação, né? Na aviação é necessário. Saberes mais do que na uma aviação língua. era necessário. E aí, a partir daí, eu digo que essa coragem que eu tive, esse rompante de eu sei, eu faço, vamos embora, me ajudou muito, porque a minha carreira dali para frente foi incrível. Eu tive oportunidades incríveis e sempre que surgia uma oportunidade eu falava, eu posso, eu vou tentar. E aí aos 26 anos eu era responsável pela qualidade do Mercosul inteiro. Eu era gerente geral de qualidade do Mercosul todo e reportava diretamente para o diretor-geral e o vice-presidente da empresa, com 26 anos. Foi incrível. Foi um bocadinho por isso que eu tinha ouvido essa história, apesar de teres contado de forma mais resumida no outro entrevista que tu deste. Mas eu pensei, mas é aqui que está, isto é a base de alguém que não tem problemas em arriscar, sabe que é preciso dar o corpo ao manifesto para conseguir obter os resultados. E a verdade é que como é que se diz? Uma mentira branca, não é? Uma mentira branca é quando é uma mentira feita, uma coisa é uma mentira negra. Na verdade foi uma responsabilidade de uma menina de 19 anos. Claro que foi, mas ainda com um plano. Eu tinha um plano. Já viste que há aquelas foi uma coisas... mentira com plano. Bom, eu não sei, mas segundo eu sei. Então não é uma mentira. É que é daquelas coisas que um dia mais tarde vens a pensar, ainda bem que eu tive aquela distinta lata, que eu tive aquela coragem para fazer aquilo. Exato. E a necessidade também, né? Eu tinha necessidade. Eu saí da aviação onde eu ganhava muito bem para trabalhar no atendimento ao cliente, onde meu salário caiu para 1/10 do que eu ganhava, mas em compensação eles pagavam os estudos. Né? Então eu precisava crescer, eu já tinha responsabilidade financeira com a minha família, e eu falei, bom, eu vou, e fui. E depois contei. A mentira durou pouco, porque 1 mês depois, a senior manager pediu que eu ficasse lá com ela, desenvolvendo os demais relatórios. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. No dia que o gerente me chamou, eu não sabia nem o símbolo do Excel, ela me pediu o livro, eu dei de presente para ela e ficou tudo bem. Mas nesta fase, provavelmente até já estavas fluente em Excel. Sim, fluentíssima. Aí eu já sabia. Eu acho que é uma lição de vida importante que já podemos retirar daqui. E eu lembro-me que tive uma fase um bocadinho... Há uma história comigo que não é uma história por aí além, não é nada de especial, mas eu lembro-me que foi aí que eu aprendi, foi aí que fez todo o clique na minha cabeça de se queres alguma coisa, vai buscar. Não vale a pena estares à espera a vida inteira, se eu tivesse tirado uma formação. Eu lembro-me quando entrei para o rugby, foi depois das artes marciais, eu estava um pouco insatisfeito com as artes marciais como elas são cá em Portugal e não sei o quê, estava com aquelas fases e nós portugueses às vezes temos um bocadinho esta mania de pensar que o nosso país é muito pequeno, não vamos a lado nenhum. E eu estava um bocadinho com este pensamento estúpido dentro da minha cabeça. E eu lembro-me que na altura quis experimentar ir para o rugby, porque muitos amigos meus eram do rugby, mas eu era um rapaz magrela, não é? Como vocês dizem, era um rapaz magrela que estava a tentar ir para o rugby. Tinha algumas competências que retirei das artes marciais, nomeadamente a flexibilidade, alguma força, mas muito relativa ao meu tamanho, e os outros rapazes eram todos gigantões, eram todos grandões, como vocês dizem também, e eu não conseguia fazer nada com eles, não é? E eu lembro que na altura saí do rugby durante uns tempos e fui para a musculação, e eu pensei, ok, então quando eu voltar, vou estar do tamanho deles. Grande. E foi mesmo assim, do género, demora 1 ano, demora 2, mas a verdade é que acontece. E então foi aí que deu aquele clique de não, quando tu queres alguma coisa, em vez de ficares a queixar-te, vai buscar. Sim. Mesmo que às vezes ponhas o dedo no ar na altura errada e que não saibas sequer o símbolo do Excel. Exato. De certeza que eu já fiz coisas semelhantes na minha vida, mas quer dizer, mas tu tu arriscaste mesmo à séria. Foi. E depois mais tarde, como é que surgiu então a psicologia na tua vida? Na verdade, o que aconteceu foi que surgiu a nutrição e depois a especialização em terapia do comportamento alimentar. Então como é que passas de FedEx para nutrição?
Acontece que eu tinha um namorado que era estudante de medicina, chamado Paulo Musi. Já não ouviu falar conheço, desse rapaz? não sei quem é, não sei. É Vou um te arroceiro, apresentar. não é? É um grandão, arroceiro. vou te apresentar. Sim. E na época ele era estudante de medicina, ele era residente já nesse período que eu estava já nesse cargo, né, gerenciando a qualidade do Mercosul. Ele já estava no fim da residência e eu acompanhava muito as palestras que ele já era convidado a palestrar, eu acompanhava bastante essas palestras. Ele tinha um grande sonho de ter um consultório com uma equipe multidisciplinar, trabalhar com nutricionistas, educadores físicos, e eu ajudei, né, a construir esse sonho junto com ele. E conforme isso foi acontecendo, eu fui cada vez mais estando envolvida por essa área da saúde, né? E lidando com nutricionistas, com educadores físicos. Eu brinco que eu sou pós-graduada em medicina, porque eu assisti só todas as aulas que ele deu nos últimos 10 anos, né? Pós-graduações, inclusive. Então eu sou uma nutricionista pós-graduada em medicina, porque eu ia em todos com ele. E eu senti necessidade porque eu administrava a clínica, né? Eu sou continuo administrando. Eu sou administradora da clínica, cuido do financeiro, cuido do RH, cuido do marketing. Só que eu me senti um pouco limitada em ajudar aos nutricionistas, aos profissionais da saúde, no trato com o paciente, ou mesmo com informações, ou mesmo no marketing. Porque o marketing do profissional da saúde nada mais é do que o conhecimento que ele tem. Né? E para mim era muito difícil eu conseguir ajudar do jeito que eu gostaria ou do jeito que eu ajudava, por exemplo, os meus funcionários na FedEx, que eu sabia fazer exatamente tudo que eles faziam, porque eu já tinha passado por tudo aquilo. Eu falei, bom, minha segunda filha já estava um pouquinho maior, lê-se 2 anos de idade, mas para mim já estava ótimo, carreira solo. Vocês têm 2 filhas? A gente tem uma de 15 e uma de 8. Já tem 15? Mas a Clarinha já estava um pouquinho maior, eu falei, quer saber? Eu já fiz 2 faculdades, vou fazer uma terceira, vai ser super tranquilo. Só que a faculdade na área da saúde é extremamente pesada, né? É muito densa. E foi maravilhoso. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, administrando a clínica e tudo mais, eu me encantei por uma área em específico da nutrição. Por conta até da minha experiência dentro da clínica. Eu tinha muito contato com os pacientes em sala de espera, eu tinha muito contato com os pacientes em telefone, eu fazia muito pós-atendimento, né? Por conta desse contato, eu percebi alguns pacientes que adorariam passar por todo o tratamento, mas que tinham um problema enorme com a adesão. Eu percebia pacientes que buscavam conforto na área da saúde e encontravam estresse e frustração. E não conseguiam seguir o protocolo, não é? E mais do que isso, né? Ao buscar o conforto, por exemplo, uma mãe de família, 2 filhos, um trabalho, então você vai comer de 2 em 2 horas, você vai treinar todos os dias. Ela tinha mais um estresse na vida dela, né? E mais do que isso, eu encontrei ali também pacientes que sofriam com a imagem, sofriam com a dieta e buscavam algo que não queriam. Né? Eles buscavam se submeter a coisas que não queriam. Pois. E quando eu estava no 4º semestre da nutrição, eu tive psicologia. E lembrei de quando lá atrás eu tinha prestado psicologia, passado em psicologia e não pude cursar porque eu era, né? Que no fundo sempre foi o teu sonho, não é? Era o teu sonho, era o primeiro objetivo. O primeiro objetivo. Não que eu me arrependa, porque eu faria tudo de novo, passaria pela FedEx, a experiência que eu tive foi incrível e me tornou muito mais, acredito, capaz até de lidar com o ser humano. Não é? Deu-te mais ferramentas para tu conseguires absorver. Eu tive mais de 160 funcionários, né? Na FedEx eu pude ter a oportunidade de cuidar do desenvolvimento de carreira desses funcionários, de comportamento desses funcionários. Então, foi uma escola maravilhosa e foi o que me trouxe, inclusive, a expertise para eu poder administrar uma clínica. Eu jamais conseguiria, né? Se eu não tivesse, por mais que eu fosse formada, se eu não tivesse tido essa escola. Mas aí quando eu tive psicologia, me ligou uma luzinha, eu falei, poxa vida, né? Eu queria me especializar nessa área, eu queria poder cuidar dessas pessoas, eu queria poder cuidar tanto das pessoas que, por conta da busca de um corpo perfeito, ou de um ideal, ou de um transtorno de imagem, acabam por desenvolver transtornos alimentares, né? E queria também poder trabalhar com a nutrição de uma forma mais comportamental, acessando diretamente o comportamento. Porque eu via muitas vezes, né, a entrega de se você é um atleta, se você joga rugby, né, se você é um jogador de rugby, e eu te entregar um papel e falar, olha, isso aqui é para que você consiga jogar melhor. Então você vai se alimentar dessa forma, porque a sua performance no jogo vai ser melhor, você vai se sentir melhor, você vai conseguir, né, sustentar esse jogo por mais tempo.
O seu objetivo é muito claro. A alimentação é só um meio de conseguir algo que é o seu objetivo e está tudo bem. Ainda que haja, né, uma incidência muito grande de transtorno alimentar em atletas de elite. Pois também deve haver, não é? De 5% a 35%. Porque a pressão, no caso deles, apesar de ser um tipo de pressão diferente... Exato. E muitas vezes desenvolve-se a ansiedade primeiro. Só que o centro da ansiedade fica muito próximo do centro da saciedade e da fome, no nosso cérebro. E, desculpa estar a aprofundar mais, mas tenho que fazer esta pergunta agora. Tu notas mais isso estatisticamente com aqueles que estão a ter um feedback mais positivo ou aqueles que estão a ter maus jogos? Não sei se fui claro. Na verdade, aqueles que estão mais em ascensão. Mais em ascensão? Ascensão. Porque o atleta de elite... elite... Porque o sucesso assusta, não é? Porque, na verdade, o transtorno vem por conta de cada vez precisar melhorar. E quando você já é o melhor, você não pode piorar. Pois. Então existe uma pressão muito grande do treinador, existe uma pressão muito grande em termos de dietas restritivas mesmo, no caso de alguns esportes. Existe um afastamento social natural por conta do excesso de treinos. Existe o cansaço do treino. Então existe uma mudança de hábito muito grande. Geralmente alguns atletas, algumas especialidades, né, acabam por começar muito cedo. Né, num período que ainda estão em maturação sexual, em formação, e acabam desencadeando alguns transtornos, né? Não só alimentares, porque o transtorno alimentar muitas vezes tem algumas comorbidades, né? Transtornos relacionados à ansiedade, à depressão. Então, isso acontece. Não é somente nesta área. Pois. É que eu estudei recentemente alguns artigos de 2019, que falavam da incidência, né, em atletas. E essa incidência vai de 5% a 35%. E dentre os transtornos está o transtorno alimentar. Não é só esse transtorno, né? Essa incidência considera depressão, ansiedade, transtornos alimentares também. Pois eu calculo que muitos treinadores hoje em dia já estejam mais equipados e já procurem busca, porque se calhar também ainda era um bocadinho tabu há uns tempos atrás procurar um psicólogo. A malta pensava logo, psicólogo, mas eu não sou louco, eu não preciso dessa ajuda. É justamente isso que esse artigo que saiu com uma revisão dos últimos 20 anos fala, que existe um estigma, né? Se você procura um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, é porque você está louco. Se você está depressivo, é porque você é fraco. E um atleta é um símbolo da força do campeão, ele não pode ser fraco, né? Então existia esse estigma do atleta não querer, primeiro, dizer que está mal, assumir que está mal perante aos demais, né? Por se sentir envergonhado, julgado. Isso mudou bastante. Eu acho que hoje existe um acolhimento, ainda bem, né? Muito maior. E existe um preparo também dos treinadores, né? Por conta do que já ocorreu. Então já houve muita incidência, né? De ansiedade, de depressão, de transtornos. Então eles já estão mais preparados para acolher esse atleta e encaminhar esse atleta. A grande preocupação é quando o atleta não quer se afastar para se cuidar, porque também tem isso, é a paixão dele, né? O esporte é a paixão dele. Pois. O atleta, ele tem essa ligação de paixão com o que faz. Então... Se tens que dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, a verdade é que dar um passo atrás quando já estás em ascensão, psicologicamente deve ser um transtorno grande na cabeça de uma pessoa. Exato. Eu, por exemplo, eu sigo futebol americano e recordo-me isto. Pode não ser a mesma coisa, mas eu lembro-me que houve casos de jogadores de futebol americano, ainda antes desta questão toda das pancadas e das concussions e dos traumatismos, que mais tarde vêm, 10, 20 anos depois, vêm a repercutir-se, que até é um filme muito interessante disso com o Will Smith. Que, por exemplo, lesionavam-se e tinham que ficar um ano em casa. São os casos. E havia suicídios. Havia suicídios de, se eu não posso jogar este ano, provavelmente nunca vou voltar. Ou seja, entravam numa espiral tão negativa. Porque depois parece que ficam atletas de alta competição para tudo. Ou seja, o mindset é igual para ir para campo rebentar, como também para estar em casa também não conseguem estar num modo zen. Ou é sempre em altas ou não é. Tipo fight or flight. Os estudos colocam justamente isso, as lesões como um dos motivos, um dos gatilhos, né, desses transtornos. Da depressão, não é? A outra questão é o fato da aposentadoria muito precoce, que leva também ao transtorno. E da falta de planejamento para esse momento, né? O atleta não se planeja para encerrar a carreira. Deve ser das coisas mais difíceis, e principalmente em atletas, agora vemos muito nos atletas do UFC, do MMA, das lutas. Será que faço mais um combate? Será que não faço? Alguns deles nota-se que claramente, se calhar já, para com isso, se calhar já não vale a pena.
mesmo com a pressão familiar que já tem, hoje em dia já tem a família, já tem tudo. Sim. Deve ser muito complicado decidir qual é que é mais um jogo, mais um combate, o que é que eu faço mais. Mas há bocado estavas a seguir uma linha que era, estavas a dizer então que normalmente nos desportos eles têm um objetivo concreto, mas se calhar a pessoa comum, chamemos assim, entre aspas, do dia a dia, pode não ter um objetivo tão concreto, é isso? Era por aí que estavas a ir? O que eu ia dizer é, normalmente, algumas pessoas gostariam de ter o corpo e a performance de um atleta, sem ter a vida de um atleta. Pronto, ok. Quando você é um atleta, você ganha para ser um atleta. Então, você acorda e vai treinar e ganha para treinar. Se você precisa comer de tantas em tantas horas, o seu treinador está preparado para isso, você tem uma equipe que te ajude muitas vezes, né? Mas você ganha para justamente se alimentar bem, descansar bem, treinar bem. O que a gente vê hoje é uma grande quantidade de pessoas querendo o perfil do atleta, em termos de aparência, né, ou performance, mas sem que haja a vida do atleta. Então, ele não tem como largar o trabalho, ele não pode se ausentar da família, ele tem filhos, responsabilidades, o trabalho, as contas para pagar, e encaixa ainda mais a pressão do atleta. A mesma pressão, vem a mesma pressão, ele se cobra da mesma forma, ele quer o mesmo resultado, mas ele não é um atleta, ele não ganha para isso. Hoje em dia, o puzzle da vida dele até pode ter mais peças. Exato. Porque o atleta recebe para isso, não é? A possibilidade desta corda estourar mais rápido é muito grande. É muito grande. Até porque não existe resiliência. É verdade aquela coisa de a tua resiliência mental é como um músculo e se tu nunca a tiveres utilizado, por exemplo, filhos de pais ricos que sempre tiveram tudo e nunca lutaram ou nunca souberam o que é sofrer de repente uma perda e nunca utilizaram o músculo da resiliência psicológica. Hoje em dia se fala muito em treinar o cérebro, né? Em treinar estruturas do cérebro. Estudos de meditação, por exemplo, hoje relacionam o treinamento de mindful, que é a atenção plena, à redução da amígdala, que é uma estrutura do sistema mesolímbico que te alerta no estresse. Então, se você está estressado, em perigo, a amígdala liga. Uns estudos em Harvard agora acompanharam por 8 semanas meditadores de mindful e verificaram em 8 semanas a amígdala desses meditadores reduzindo pela metade após esse período de treinamento do cérebro. Então é um treinamento do cérebro. Agora, o que você me expôs foi o treinamento às situações do dia a dia, né? Pois que se uma pessoa nunca tiver coping mas não mechanisms, necessariamente, né? Não necessariamente, porque você vê pessoas que nunca passaram por uma dificuldade quando passam saírem brilhantemente. Outras, no entanto, passarem por dificuldades e caírem. E o que é que os números nos dizem aí? É avassaladoramente maior a franja de pessoas que caem ou não? Sinceramente falando, eu nunca estudei, nunca tive um artigo que me dissesse, olha, pessoas que nunca passaram dificuldade. Pois, ok. Porque A minha pergunta é um bocado injusta. Tratam-se de autorrelatos, né? Como que eu vou fazer? Vou pegar uma equipe e falar quantos problemas vocês tiveram e vocês. Claro, Fica muito difícil ter isso num artigo. O que os Até porque hoje em dia toda a gente se vitimiza, portanto é tipo, meu Deus, tantas vítimas. O que num artigo é fácil da gente encontrar é justamente pessoas que não praticam, não possuem disciplina em nenhuma área, por exemplo, ou não enfrentam nenhum tipo de obrigação, né, terem mais dificuldade de lidar com uma situação estressante. Então, se você pega um adolescente que tem tudo e nunca passou por uma situação estressante, de repente o submete a um estresse extremo, você o leva ao limite, muito rapidamente, né? Mas o transtorno alimentar, muitas vezes, ele não está diretamente relacionado a esse estresse. Existem alguns predisponentes do transtorno alimentar, né, em específico. Então, você tem o afeto negativo como um dos gatilhos, um dos predisponentes. Você tem o tédio. Como assim? O que é que quer dizer com afeto negativo? O afeto negativo seria um trauma, uma separação, uma tristeza profunda relacionada ao afeto. Então, okay. A perda em relações pessoais. Exato. Okay. Ou o tédio seria realmente a ausência de objetivos, né, de atividades. Que é colmatado também então, você vê, por exemplo, é comum um atleta, quando ele para de jogar, quando ele para de atuar, ele tem um ganho de peso exacerbado e muitas vezes ele relata a compulsão alimentar. E ele tem o tédio presente nesse momento. Além dele ter um gasto muito menor, né, energético muito menor do que quando treinava.
ele ainda não se adaptou a comer menos do que treinava. Ele come igual quando ele treinava. E às vezes outro tipo de alimento, né? Sem a mesma qualidade que era oferecida. Engraçado, de facto, estás a tocar no tédio, estou a lembrar-me de casos, de inúmeros casos de amigos meus que inclusive é não só na parte da compulsão alimentar, mas também no tabagismo, por exemplo. Sim, o vício de forma geral. O vício de forma geral é muito, muito movido pelo tédio, do género. Pá, estamos aqui a conversa, não tem nada para fazer, aquela fixação de estar a fumar um cigarrinho ou de fazer qualquer coisa, e não é? tem uma questão que é muito ligada à alimentação, com relação ao transtorno alimentar, que são as dietas extremamente restritivas, né? Nós vivemos, um pouco antes deste momento atual, uma onda de dietas extremamente restritivas. Pelo menos no Brasil isso aconteceu, eu não sei aqui em Portugal. Porquê é que dizes antes do momento atual? Eu jogava que isso era super atual. Então é atual aqui. No Brasil já existe, por exemplo, já está a haver bom senso? Um retrocesso nisso e essa questão de trazer à luz uma informação de, olha, até que ponto a restrição consegue ser mantida. Até que ponto este tipo de dieta, desta forma, é realmente saudável, porque saúde é um estado, é um bem-estar físico e mental, né? E muito se falava, por exemplo, que você não pode sentir prazer ao se alimentar, que você tem que se nutrir, que o alimento é só uma fonte combustível. E se fosse assim, comer não seria algo tão prazeroso, que nos foi dado com prazer, para que nós permanecêssemos na Terra. A procriação e a alimentação, para que nós continuássemos na Terra. Então, comer está, de forma nata, atrelada ao prazer. E eu não tenho como desligar isso no meu cérebro. A questão é que tentam fazer isso. Quando o atleta tem uma outra... O atleta, por exemplo, ele tem uma outra recompensa. Eu não estou comendo... Não é aqui a minha fonte de prazer. Não é na comida, eu tenho outra. Agora, uma pessoa em tédio, por exemplo. Imagine uma pessoa que não tem nenhuma fonte de prazer na vida e ela busca uma dieta e ela recebe uma dieta extremamente restritiva. Você tirou mais uma fonte de prazer que ela tinha. Qual as chances de você levar essa pessoa a uma depressão? Muito grande. Muito grande. Não parece ser toda uma então, boa estratégia. São essas coisas que os estudos nos mostram, né? E nos mostram também que uma pessoa que tenha predisposição a um transtorno alimentar, não estamos dizendo de forma geral, mas uma pessoa que tenha predisposição ao transtorno alimentar ou um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, quando submetida a uma dieta restritiva, ela tem um risco aumentado em 18 vezes de desenvolver um transtorno alimentar. Então, é algo que nós temos que olhar. Né? E a nutrição, de certa forma, no Brasil já está olhando para esse lado. Já existe muito, hoje em dia, esse foco de uma nutrição voltada ao comportamento. Como que eu falo para uma pessoa, por exemplo, que sempre amou comer, que ao receber um papel com o que eu decidi que ela vai comer, vai ficar tudo certo. Então, você ama isso, mas a partir de hoje é isso que está escrito aqui. Vai dar tudo certo, é só seguir o que está escrito aqui. Como seguir? É isso que os profissionais da nutrição hoje em dia estão buscando, a ensinar como fazer. Até que medida isso é saudável? Até que ponto? Porque é a mesma coisa que eu falar para você, olha, eu peso 57 quilos, é o que eu peço. E eu quero amanhã concorrer na categoria bodybuilder. Amanhã eu digo no final do ano. Ao que eu deveria me submeter, ou que teria que me submeter para transformar um corpo de uma menina que é magra, né? 57 quilos. Menina, você viu que eu tô puxando uma sardinha pro meu próprio lado. Menina de tudo. Olha, me enganaste. Meniníssima. Mas ao que eu precisaria submeter o meu corpo para chegar no final do ano e concorrer nessa categoria, né? Agora, se eu falasse, eu quero participar de um concurso de biquíni, o meu biotipo vai ao encontro dessa categoria e não da outra. Então, existe também na área da saúde a necessidade dos profissionais olharem por esse lado. Até que ponto eu posso submeter uma pessoa a algo extremo para aquele corpo? Até que ponto isso vai continuar sendo saudável? Pois. Mas aqui pronto que põe essa questão de que se calhar o profissional também tem que responder um bocadinho consoante o objetivo da pessoa, não é? Mesmo que o objetivo seja ilusório. Qual é que será a melhor estratégia? Dizer-lhe a verdade, nua e crua? Olha, menina, você em dezembro não pode participar porque não está com o corpo para isso? Ou não. Então teria que fazer isto, aquilo e aquilo outro, o que eu não acho que seja a coisa mais indicada? Então, a verdade é, nesse momento, e é uma coisa que é uma luta muito difícil na profissão, que eu vejo, eu me coloco todos os dias, né, dentro do consultório com os pacientes, e no meu caso eu atendo muito mais obesidade, transtorno alimentar, emagrecimento, e não atendo a nutrição esportiva. Nós temos uma equipe de nutricionista esportivo na clínica, mas eu atendo outra área, que é a minha especialidade, né?
E eu recebo, às vezes, esse pedido. Vou colocar nos meus, né, dentro do meu conforto, da minha área de conforto. Olha, eu já tentei de tudo, eu já emagreci e engordei, eu já tomei remédio, eu já fiz de tudo. E eu emagreço e engordo de novo depois. Então, eu vim aqui, mas eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses. Esse é o objetivo. É como dizer, eu quero competir em dezembro, certo? Nem sei o que é Para mais... ela emagrecer 20 quilos em 3 meses, ao que eu preciso submeter essa pessoa? E será que eu, como profissional, estou analisando por que durante uma vida ela emagreceu e engordou? Por que ela não consegue se alimentar de forma a manter o peso natural do corpo? Porque eu costumo dizer que se você for na selva, todos os animais têm o peso natural do corpo. O elefante tem o peso do elefante, o leão tem o peso do leão. Mas eles têm o centro da saciedade e da fome completamente regulados. O que esta paciente que está na minha frente teve durante a vida? Ela recebeu um chinelo em cima da mesa falando come tudo, porque desperdiçar é pecado. Ela teve alguém falando para ela tem que comer, tem que comer, tem que comer, vai ficar fraquinha. Que tipo de alimentos ela foi submetida durante a infância? Eu não sei. Provavelmente não né? foi a melhor qualidade. Agora, não seriam essas perguntas essenciais para fazer a um paciente? Como foi a sua infância? Como foi o alimento para você na sua infância? Como foi na sua adolescência? O quanto você atrela o alimento a uma recompensa? O quanto o alimento te traz prazer? O quanto o alimento te traz calma? O quanto você usa o alimento no momento de ansiedade? Porque não adianta nada, mediante a todos esses fatos, ela fala, não, eu sempre uso. O alimento sempre foi uma recompensa. Por isso que eu faço a dieta e depois eu volto a comer. E eu falo, tudo bem, agora a minha dieta é milagrosa e vai mudar a sua vida. E em 3 meses você vai emagrecer 20 quilos. O quanto esses 20 quilos vão ficar perdidos, né? O quanto eles não vão voltar e mais. Durante esse processo de 3 meses, ao que eu preciso submeter um paciente para que ele emagreça 20 quilos. Então, não é o correto, ao meu ver, aos meus olhos. Não é o profissional entregar ao paciente o objetivo que ele foi buscar. O profissional da área da saúde precisa dizer ao paciente, eu sei que é isso que você quer, mas é isso que eu posso fazer por você dentro dos parâmetros saudáveis. Se eu emagrecer uma pessoa que luta contra a balança durante uma vida, 20 quilos em 3 meses, primeiro que eu não consigo transformar gordura em músculo. 20 quilos de gordura em músculo em 3 meses. Mesmo o resultado final, tirando esses 20 quilos, a pessoa provavelmente nem vai ficar tão satisfeita. Segundo, a que tipo de medicações eu vou ter que submeter essa pessoa? E a medicação não funcionou, porque ela emagreceu, engordou. Não existe uma medicação que eu possa dar para sempre. Certo? E por mais que existisse, como nutricionista eu não ofereço medicação, eu trabalho com uma dieta. Que tipo de dieta eu tenho que fazer para uma pessoa perder 20 quilos em 3 meses? Ela vai comer uma alface e uma batata. Entende? E a que estresse eu vou submeter essa pessoa? Lembra da amígdala que nós conversamos? Lembro. A amígdala dela vai gritar. Vai disparar. Vai disparar. E a amígdala ligando, ela não tem só a questão da fome. A hora que ela vê um Big Mac, ela não vai olhar com os mesmos olhos do que se ela não estivesse numa restrição tão intensa. Então, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas. Não é simplesmente, olha, qual é o seu objetivo? Qual a sua história? Por que você não atingiu o seu objetivo? E isso é o comportamento, isso é olhar pelo ângulo do comportamento. O que você precisa mudar para não precisar mais se preocupar com isso? E o quanto você realmente está disposta a mudar? Porque também, se você fala, eu quero ser cantora. O quanto você está disposta a fazer aula de canto todos os dias, a fazer exercícios de fonoaudiologia. Então, é essa a questão, não. De repente, se eu tiver que me submeter todo dia a aula de canto, eu não quero ser cantora. Realmente as perguntas, principalmente as perguntas abertas, continuam a ser uma das melhores ferramentas para se chegar a conclusões, não é? Vocês conseguem logo fazer uma filtragem de até que ponto é que essa pessoa está disponível e com vontade de dar os passos certos. E depois, se calhar, então, tentar aplicar um bocadinho os princípios do comportamento. E objetivos, de repente. E da progressão, não é? Exato. Porque é que não vamos tentar antes, se calhar, em 3 meses, perder, 5 quilos ou 4 quilos? Se calhar é um bocadinho... E mais do que isso, né? Além de olhar pelo lado da saúde, aí algo que eu aprendi lá na multinacional que eu trabalhei, você não tem como colocar metas inatingíveis para uma pessoa. Elas só causam frustração. Então, se eu vou trabalhar com uma pessoa que tem um objetivo, eu posso trazer essa pessoa para um objetivo
atingível. Uma das ferramentas, por exemplo, da nutrição comportamental, uma ferramenta comportamental, a gente chama de SMART Goals. Ele precisa ser atingível, ele precisa estar de acordo com o valor que essa pessoa tem, ele precisa ser possível, ele precisa ter data certa, ele precisa ter um plano. Não é só um objetivo precisa de um plano. Então, eu trabalho muito esse tipo de ferramenta que eu trabalhava lá atrás, na FedEx, hoje com o meu paciente. Além de trabalhar com ele o autoconhecimento. Então, me escreve quando você não consegue fazer. Me escreve o que te leva a comer desse jeito que você mesma desaprova. Tens alguma periodicidade, então, estipulada Tenho. de Eu manter vejo meus pacientes a cada 15 dias. A cada Alguns 15 pacientes, quando em transtorno alimentar, toda semana. Toda semana. Torna-se mais fácil eles próprios não perderem a carruagem, não é? Eles mesmos pedem, sabe? Tem paciente que fala, eu acho que não precisa, eu volto em um mês. E depois fala, olha, os primeiros 15 dias foram ótimos. Depois de 15 dias, eu não lembrava mais essas coisas que você tinha me dito. Então, é muito importante esse acompanhamento de perto, né? Quando o paciente realmente tem uma dificuldade em mudar o hábito. Porque seguir uma dieta, se fosse tão simples assim, não teria ninguém acima do peso. Eu vejo muito nutricionista que faz exatamente o contrário, que é mesmo tendo feito as perguntas e mesmo que o tenha feito da forma mais correta, se a pessoa só tiver que prestar resultados ou se lá voltar passado 3, 4 meses, quanta coisa errada, quanto descarrilamento do padrão ou daquilo que foi dado para fazer é que pode acontecer, enquanto que se semanalmente ou de 15 em 15 dias houver ali um check-up, um feedback semanal ou quinzenal, provavelmente mantém as pessoas um pouco mais ligadas, não é? Eu dou um retorno aos pacientes, né? Por conta disso, eu faço uma primeira consulta e eu dou um retorno dessa consulta, para justamente a gente fixar tudo que foi combinado, todas as ferramentas que a gente implementou na vida da pessoa, né? Para que ela consiga mudar a forma que ela se alimenta ou a forma que ela se relaciona com o alimento. E muitas vezes, na área que eu atuo, eu preciso fazer o caminho reverso. Eu preciso fazer essa pessoa fazer as pazes com o alimento novamente. Eu tenho aqui uma pergunta, para já queria agradecer a Nuno Pedrosa, que fez aqui uma contribuição para o Superchat. Já agora vou ler o que ele sugeriu, apesar de, não é uma pergunta baseada neste tema, mas contribuíste, portanto eu não posso deixar de... Boas, Salgueiro, podes fazer mais vídeos sobre fisioculturismo da velha guarda? Claro, então, eu sou campeão, eu não sei se tu sabes, eu fui Mr. Olímpia de Algés. Para o próximo podcast, grande preparador, atletas, Ali Butcher, Fernando, e depois está aqui o Instagram. Olha, não conheço, sou sincero, mas terei todo o gosto em ver este senhor. Ele é talhante, é Butcher? Estou a brincar. Mas gostava de ver e obrigado pela tua sugestão, como é óbvio. Hélder Silva, como gestora de uma clínica, qual a sua posição sobre aquelas clínicas que fazem publicidade enganosa? Será necessário intervenção a nível governamental? O que é que achas em relação a isto? Eu sou formada em marketing, né? Eu me formei em marketing também. E quando eu fui para a área da saúde, algo me chocava muito, que era ouvir as pessoas chamarem... ele é marqueteiro. Eu falava, gente, mas isso não é um palavrão. A mesma coisa que falar seu médico, seu marqueteiro. É uma profissão, né? Marketing é uma profissão. Você faz 4 anos de faculdade para ser marqueteiro. O que eu via na área da saúde era justamente a propaganda enganosa. A publicidade sensacionalista. Vem emagrecer comigo porque eu emagreci fulano, beltrano, ciclano, olha o corpo dele que eu fiz. A nutrição é trágico, não é? No Brasil, por exemplo, já existe essa intervenção, né? O Conselho de Nutrição, o Conselho de Ética, ele é vedado ao nutricionista colocar, por exemplo, antes e depois, em redes sociais. É vedado ao nutricionista fazer propaganda dos fins. O profissional da saúde, ele pode, sim, falar sobre os meios, sobre como você trabalha, qual é o seu serviço. O marketing não é mais um marketing voltado para o produto desde 2009. O marketing é um marketing que tem lógica voltada ao serviço. Não, o corpo daquela pessoa não é o seu serviço. O seu serviço é o seu conhecimento, é a sua comunicação, é como a pessoa é recebida na sua clínica, quais as ferramentas você utiliza. E você só pode garantir isso. Você garante o tratamento, o resultado. É sempre do paciente. Não é seu e não deve ser utilizado por você. Então, no Brasil, isso já existe, né? Embora a gente ainda veja alguns colegas praticando o que não é aconselhado pelo conselho, né, de nutrição, de medicina, enfim. Mas eu acredito que seja necessário algumas regras. A nutrição é muito nova aqui em Portugal, não é?
São 3 anos, não é? Há 3 anos que foi realmente regulamentada como uma profissão. Olha, sou sincero, não sei responder a essa pergunta. O Sérgio havia comentado comigo que é mas algo tenho muito essa ideia, novo. Então, creio que a nutrição em si não é novo, agora a regulamentação é sincero, nova. não sei. Então, Sim. eu acredito que a regulamentação vai trazer também este tipo, né, de parâmetro para que seja feito um marketing bonito, né? Um marketing bonito é um marketing que você expõe o conhecimento para o paciente ou para as pessoas, você comunica uma dor que pode ser a dor de muitas pessoas e a forma que você faz isso acaba trazendo o paciente até você por uma questão de afinidade, por ouvir o que ele precisava ouvir. É muito diferente realmente de fazer uma propaganda sensacionalista. Eu vejo também a acontecerem algumas coisas que me fazem um pouco de confusão e eu queria daqui a bocado fazer uma pergunta que se calhar vai ser um bocadinho mais fraturante e eu não sei bem ainda em que lado me colocar. No entanto, também está aqui outra pergunta interessante que é isto é o nome da pessoa, Be High Music. Até que ponto um bulking e um consumo excessivo de calorias pode trazer consequências negativas para o organismo? Penso que é importante falar nisto. Sim, concordo que é importante falar nisto. Provavelmente ele deve estar a falar no bulking, naquele dirty bulk, quando uma pessoa consome muitas mais calorias. A questão é que tipo de calorias? São calorias vazias, é junk food, é fast food ou são nutrientes? Né? Existe, por exemplo, uma progressão no alimento, no bodybuilding você faz um consumo grande de calorias, porque você busca a hipertrofia, você quer aumento de massa muscular e, portanto, você não faz restrição calórica. Você faz dieta hipercalórica. O que é prejudicial é uma dieta hipercalórica com calorias vazias, sem nutrientes. Né? Então, a gente farinha branca, excesso de farinha branca, excesso de açúcar de mesa e não nutrientes. As pessoas demonizam bastante o carboidrato, né? Mas eu falo, legume é carboidrato, fruta é carboidrato, é maravilhoso. A gente está falando de alimentos realmente que não são alimentos que podem trazer nenhum benefício à saúde. Não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum mineral, não é um alimento, não é um macronutriente, não é um micronutriente, é apenas uma caloria vazia. O excesso de calorias vazias leva ao ganho de peso e a doenças crônicas não transmissíveis. E fizeram ontem esta pergunta para te fazer também, eu acho que é interessante. Existe algum estudo, existe algum alimento específico, falando mesmo do alimento e não necessariamente do excesso ou não no panorama geral das coisas, estamos a falar mesmo especificamente de alimentos. Existem alimentos associados a algum tipo de depressão? Na verdade, é curioso você me falar sobre isso, porque eu preparando a palestra, né, de transtornos alimentares, me veio um artigo muito interessante que falava de dietas hiperproteicas. E quando eu falo dietas hiperproteicas, eu não estou só me referindo a dietas comumente feitas para o ganho de massa muscular. Mas eu falo em dietas de proteína. No Brasil existiu uma onda de dieta que se comia proteína e salada, proteína e legume, proteína e salada. Porque o carboidrato era o grande vilão. E, por exemplo, para pessoas que têm predisposição à depressão ou têm depressão, quando você coloca uma dieta baseada em proteínas, você acaba tendo muitos aminoácidos neutros competindo com o triptofano. E o triptofano é precursor de serotonina. Então, você pode agravar um quadro depressivo pelo decréscimo de produção de síntese de serotonina no organismo. Então, existem correlações, se a gente fosse falar aqui de correlação de alimento versus depressão, existem o açúcar, por exemplo. Não, o alimento em específico tem que ser tudo visto num panorama geral das coisas. Exato, né? eu costumo dizer que é muito errado a gente colocar um alimento como vilão ou como mocinho. Perceba que o que eu falei aqui foi uma dieta hiper, né? Algo que é excessivo, radical. Então, a pessoa não come mais o carboidrato, ela só come a proteína com uma saladinha, porque o carboidrato faz mal. E nesta brincadeira, ela pode estar se prejudicando da mesma forma. Né? Então, tudo que é sem balanço, e na nutrição a gente fala muito isso, balanço dietético. Existe um balanço que já foi estudado por diversos cientistas para que o nosso corpo respondesse da melhor forma. Ele não é o excesso ou a ausência de nada em específico, nenhum alimento em específico. Nós já tivemos aqui esta questão algumas vezes no podcast aqui a pessoa Namasté perguntou qual é que é a opinião da convidada acerca do jejum intermitente. É algo que também ainda está muito em voga no Brasil, tal como está a ficar um pouco em Portugal.
que eu te Pelo falo menos nas sobre redes sociais. Às vezes a pessoa vê nas redes sociais, não, sai à Não rua é e uma ninguém realidade fala. da minha clínica, Pois. mas nas redes sociais fala muito sobre o jejum intermitente, sobre a dieta low carb, sobre a cetogênica. cetogênica, São exato. coisas muito comuns, eu Foi. vou abordar isso na palestra, inclusive, do Metaclinic. A questão é, o jejum intermitente. Os estudos sobre o jejum intermitente trazem duas características que me preocupam bastante. Uma delas é o jejum intermitente sendo estudado no Ramadã, onde não existe o jejum intermitente que é proposto pela literatura. No Ramadã, existe um período de jejum que tem um objetivo específico e uma motivação muito maior, religiosa. E após o entardecer, né, após a chegada da noite, quando anoitece, você come. Banquetes são feitos, né? Então, não dá para a gente comparar o que está sendo proposto na literatura, da alimentação regrada, de tantas em tantas horas, com os estudos feitos no Ramadã. Pois até porque no Ramadão estamos a falar de populações extremamente Exato, adaptadas. a gente não está é? falando de uma etnia também. O A gente não próprio está. níveis de cortisol Sim. não hão de subir, porque isso é uma coisa que eles fazem desde que nasceram, calculo Desde eu. sempre. Agora, quando a gente. E os outros estudos fazem isso com ratinhos, em laboratório, que tem a dieta sendo entregue para eles a cada 2 horas, eles não precisam sair para trabalhar, eles não têm filhos para cuidar e na hora de dormir eles dormem. Sim, exato. Entende a diferença? Então, quando você coloca isso num ser humano normal, né, um ser humano comum, e você fala, olha, além de tudo agora, você vai passar por todo o estresse do seu dia em jejum. E você não sabe se essa pessoa tem uma predisposição a um transtorno alimentar. Lembra que eu falei dietas restritivas? Restritivo, sim, E o sim. jejum forçado podem levar à compulsão alimentar. Porque uma pessoa com esta predisposição, no momento do jejum, o que acaba acontecendo são pensamentos obsessivos a respeito do alimento. Quando eu puder, eu como daqui 1 hora, eu posso comer daqui 2 horas, eu já como daqui. O quanto essa pessoa vai estar realmente preparada para comer o que foi determinado no papelzinho dos alimentos da dieta que ela tem que seguir, após X horas de jejum. Se ela é uma pessoa com predisposição ao transtorno alimentar, ou se ela é uma pessoa ansiosa por natureza. O quanto essa amígdala, nesse momento, vai estar gritando. O quanto você está submetendo, o quanto essa pessoa, por exemplo, tem níveis normais de grelina e leptina, que são hormônios que sinalizam fome e saciedade. Então, o jejum intermitente, ele jamais poderia ser aplicado dessa forma desmedida. Quer emagrecer? Jejum intermitente. Quem é você? Como está o seu organismo? Qual é a sua rotina? Que horas você trabalha? Quanto tempo você dorme? Existe um histórico a ser avaliado. Eu acho que na alimentação existe uma palavra-chave que chama individualização. E é isso que acabou sendo deixado de lado por um tempo. As pessoas sempre buscaram emagrecer. Se você for olhar no Google, a palavra mais pesquisada por anos e anos foi emagrecimento. Se você entrar numa sala e falar quem quer comer de forma saudável, poucas pessoas vão levantar a mão. Hoje em dia muito mais, porque existe mais consciência. Mas se você perguntar quem quer emagrecer, principalmente se for uma sala de mulheres, a maioria vai levantar a mão. Todo mundo quer emagrecer 2, 3 quilos. Então, é essa a questão. Eu acho que a gente tem que entender que existiu uma demanda muito grande e a oferta que foi feita foi uma oferta desmedida também. Né? Todo mundo quer emagrecer, tudo bem, vamos todo mundo emagrecer, mas existem outras questões, né? E a gente come com a cabeça também. Quando a relação com a comida não é uma relação saudável, que dicas práticas é que podemos dar assim de forma genérica a pessoas que têm essa má relação com a comida e que sentem que já tentaram de tudo e que nunca conseguiram nada, e nós e entre toda a gente que está a ouvir, obviamente sabemos que muitas vezes não tentaram de tudo. Muitas vezes é um bocadinho aquela coisa, tentei durante uma semana, ou nem cumpri os padrões, tentei o jejum intermitente, tentei a cetogénica, tentei tudo e não consegui nada. Mas é essa a questão. Há assim alguma coisa prática que possamos dizer assim, olha, era bom fazeres isto, era bom fazeres aquilo. O que é indicado, inclusive na ciência, né, nos estudos que pesquisam realmente transtornos alimentares ou o comer transtornado, é que a dieta não se aplica. Então não é uma cetogênica, não é uma low carb, é a alimentação equilibrada, mudança de hábitos e um comer diferente. Então essa pessoa provavelmente que não tem uma boa relação com a comida, quantas vezes ela prestou atenção no que ela está comendo? Quantas vezes ela parou para avaliar como ela come, em quanto tempo ela come? Quantas vezes ela verificou padrões no ambiente dela que a levam a comer dessa forma? Quantas vezes ela tentou alterar este ambiente? Percebe que são questões que não estão necessariamente ligadas ao que está comendo?
Né? São Eu sou uma pessoa... muitas variáveis que Eu importam. sou uma pessoa que, por exemplo, nunca eliminei um alimento específico da minha vida. Né? Eu como de tudo. Se eu estiver aqui em Portugal, principalmente, eu vou olhar o cardápio e falar, tive vontade de comer isso. Mas o quanto eu como? O quanto eu consigo realmente parar de comer quando eu estou saciada? Isso também é praticável, desde que a pessoa não tenha, por exemplo, uma resistência à leptina, uma resistência à insulina, que vão gerar uma fome que não é uma fome fisiológica equilibrada. Mas não está na dieta. Essas pessoas, eu não teria como dar um caminho das pedras como uma dieta cetogênica ou um jejum intermitente, porque cada pessoa desenvolveu uma forma de comer transtornada por uma razão específica. Então, quais foram os gatilhos? A gente tem que trabalhar nesses gatilhos. O que a gente pode colocar na sua vida que pode transformar esses gatilhos em motivações para que isso não ocorra? Que tipo de alimentos você gosta? O quanto você precisa comer do que você gosta? O que acontece quando você não ouve uma vontade? E se você matasse a vontade de uma melhor forma? Então, existem diversas ferramentas que são utilizadas. O diário alimentar, por exemplo, é muito utilizado, porque ali a pessoa se conhece de uma forma que ela jamais parou para fazer com relação ao alimento. Então, escrever todos os dias o que se come? Escreve-se o que se come, o que se sentia, qual era o nível de fome e saciedade, qual era o nível de ansiedade, o que aconteceu de bom no dia, o que aconteceu de ruim. Boa, eu costumo dizer, por exemplo, que a Clarinha, se eu pergunto para a Clara, de 8 anos, filha, me dá 3 acontecimentos positivos no seu dia, ela me dá 22. Porque ela é uma criança e o tempo inteiro ela está assim, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, a gente acabou de comer, eu quero brincar. A criança busca o tempo inteiro acontecimentos positivos. Se eu perguntar isso para minha adolescente de 15 anos, ela vai me dar 7 acontecimentos positivos e 3 tragédias, porque ela é uma adolescente. Mas você percebe que não existe tédio na vida dela, existe emoção. Existe acontecimento. Né? Seja bom, seja ruim, existe uma emoção que não está atrelada à alimentação. Se eu pergunto para uma pessoa mais velha, se eu pergunto para o idoso do meu marido, mentira, brincadeira, ele vai falar, foi um dia normal. A gente costuma dizer, foi um dia normal. A gente para de perceber esses acontecimentos maravilhosos ou para de buscar. E a gente também, quando acontece algo ruim, a gente sente de uma forma muito mais forte. As coisas, com o tempo, vão ficando muito óbvias. Então, você já não vê com a emoção que uma criança vê ou com a loucura de uma adolescente, né? Você vê algo óbvio. E onde você busca esse prazer extremo? No sabor, no paladar. Como está a vida dessa pessoa? Eu tive uma paciente que ela chegou para mim, depois de preencher o diário, e falou assim, você não está entendendo. O meu problema não é a comida. Eu falei, qual o seu problema? Meu emprego, não tem nada de bom que acontece lá e tudo de bom que eu escrevo foi meu chefe não foi trabalhar, meu chefe viajou. Entende? Então, às vezes, você precisa fazer com que essa pessoa olhe o todo. Se a saúde não é só um bem-estar físico ou uma estética, ou o que a pessoa come é um bem-estar físico, mental, emocional, porque quando eu lido com um paciente e ele me fala sobre o comer que faz parte de um todo, eu não o ajudo a enxergar o todo. Porque muitas vezes a alimentação muda. Você já ouviu alguém falar assim pra você, nossa, eu estava numa dieta super incrível, aí me aconteceu um negócio que eu parei tudo. Aí que eu... O problema não é a dieta era a mesma, ele já soube segui-la. O que mudou foi o que estava ao redor desta pessoa. Então, como que uma pessoa chega falando, eu estou com um problema em comer? Tá ótimo, tá aqui o que você vai comer a partir de hoje, vai dar tudo certo. Não vai, né? Então é essa a questão. É tão rara essa abordagem... Sim. Integral. Macro, né? Olhar o big picture, ver tudo o que está acontecendo muitas com o paciente. Mas isso é anamnese, isso é avaliação física, claro. Isso é ouvir o que o paciente não está dizendo. Então, muitas vezes a própria prescrição pode ser qualquer coisa como porquê é que não tentas arranjar, pronto, não desta forma, metas. Nós trabalhamos metas, com essa paciente, também. A gente trabalhou em como a gente então vai transformar o seu ambiente num lugar melhor, o que você pode fazer para o seu emprego ser algo melhor, qual o problema que você tem com o seu chefe. Se a tua caixa de ferramentas de prazeres for só uma, exato, uma coisa o que é tu mais abrir você 30 gosta de fazer? ferramentas. Quando você sai do trabalho, por que você não faz nada que gosta, né? E às vezes, e muitas vezes, na maioria delas, quando existe realmente um transtorno, a nutricionista precisa contar com uma equipe de terapia, né, para que haja essa terapia feita além do alimento. Eu posso fazer uma terapia com o comportamento alimentar e tratar disso, né? Sou especializada nisso, fiz uma pós-graduação para me especializar nisso. Mas é um terapeuta que pode trabalhar outros aspectos que, de repente, esse paciente precisa, e cabe ao profissional também acessar essa equipe multidisciplinar e entregar esse paciente, olha, primeiro você cuida disso, depois você volta para mim. Deve existir simplesmente um olhar para o paciente e não uma mecanização do que se faz no consultório.
Outro paciente vem pegar a dieta. Toma. Outro paciente. Este paciente veio pegar a dieta. Não é dieta que ele precisa agora. Como eu posso ajudá-lo ainda assim como um profissional da saúde? Será que depois também há aqui uma linha ténue entre ajudares a pessoa, ouvires, e essa pessoa finalmente sentir que alguém está a perscrutar aquilo que aconteceu no seu passado, que pode haver traumas por trás, mas ao mesmo tempo não quereres ter uma empatia tão grande que acabas por quase validar esses traumas e essa pessoa agarrar-se a eles, de género, pois, é que tu não sabes, mas a minha psicóloga disse-me, pois, que eu tenho este trauma assim, tenho aquele outro. Então, que ferramentas é que podemos ter para não entrar nesta onda do é na boa ser como tu és? sim, existe no comportamento alimentar, né, uma ferramenta que a gente aprende muito em especialização, que é a terapia cognitiva comportamental, aplicada a essa questão da alimentação, obviamente, né, não aos outros padrões comportamentais. E esta questão, ela justamente, este tipo de linha de tratamento, de acompanhamento, ela justamente tira a questão da vitimização. Fala, tá ótimo, o seu problema eu já conheço. Este é o seu problema. Nós podemos passar a consulta a falar do seu problema. Aqui nós vamos encontrar sua dor, os motivos pelos quais você sente toda essa tristeza e não alcança os seus objetivos. Ou nós podemos trabalhar em soluções para o que nós já sabemos. E aqui nós vamos encontrar evolução, crescimento e mudança. A terapia cognitiva comportamental, ela vai justamente por essa linha. Muitas vezes, ainda assim, além de se fazer essa abordagem, o paciente, se ele verdadeiramente tem traços depressivos, traços ansiosos, é comum que um paciente em depressão rumine o pensamento. Então, não é, muitas vezes, só por vontade dele que ele faz isso. É porque uma questão patológica. Então, você precisa de um acompanhamento. É confortável agarrar-se àquilo? É confortável? E, na verdade, é um hábito já agarrar-se àquilo, ou ele não tem forças para justamente olhar para o outro lado e falar, não, agora eu tenho que ir para a solução. Porque quando ele olha para a solução, depende de uma ação. E, psicologicamente, ele não está pronto para tomar esse passo. Nesse momento, e pode ser que exista, através dessa abordagem e deste tratamento do problema, um estalar do fato, né? Bom, então, tudo bem, eu estou disposto a procurar soluções e trabalhar as soluções. Eu costumo brincar, para cada gatilho negativo da sua alimentação, vamos escrever 3 soluções. Me conte o que você conseguiu. Né? E a pessoa pratica isso e volta para o consultório, muitas vezes com grandes resultados, por conta dela. Algumas pessoas não estão prontas para fazer isso. E você precisa tratar, primeiramente, a patologia de base. Se é uma pessoa em profunda depressão, não adianta eu falar para ela que existem soluções. Ela não é capaz de mover a ação para a solução acontecer. Eu preciso encaminhá-la a um psiquiatra. Então, quando é que tu sabes que a pessoa está finalmente pronta, se não for um caso desses em que tens que encaminhar para um psiquiatra? Ela sabe que ela está pronta. Muitas vezes, quando ela chega, quando você acompanha todas essas questões, quando você mostra todo esse ambiente, você não abandona o tratamento da paciente, mas muitas vezes você precisa ser sincero o suficiente para dizer, olha, se você não estiver disposta a sair do problema e vir comigo para a solução, ou se você não estiver pronta para isso, o que a gente pode fazer também? Você também propõe ações. Você quer procurar um psiquiatra, você quer uma terapia, você já faz a terapia. Normalmente, quando eu trabalho com transtorno, e existe muitas comorbidades, na grande maioria das vezes com o transtorno alimentar, eu tenho já essa equipe de psiquiatra, de terapeuta. Então, é um trabalho que vem crescendo. Ela chega da terapia já com todas as lições de casa que ela tem que fazer. E uma coisa vai refletindo na outra. Nós somos complexos enquanto seres humanos. Né? A gente não pode dizer que a alimentação está ligada simplesmente ao ato de comer. Não está. Da mesma forma, a depressão não está ligada somente ao fato de se estar triste. A ansiedade não está ligada ao fato de morar num futuro ou remoer um passado. Existem diversas atitudes que acontecem desengatilhadas por essas questões psicológicas, emocionais, culturais, ambientais. Muitas vezes a questão ali não é nenhum transtorno. Ela acredita que ela fala, eu sou compulsiva. Eu falo, como? Quando eu estou de TPM, eu como muito chocolate. Isso chama TPM, não compulsão alimentar.
Pois. Entende? É que às vezes sinto que... Mas o namorado chega com 3 caixas de chocolate para namorada em TPM. Então é o ambiente que eu preciso mudar. É o gatilho da solução do problema que está no lugar errado. Paulinho! Ele não traz. Quem dera ele Paulinho. trouxesse. Ele traz whey protein. Não ajuda muito. É que eu tenho um bocadinho sempre aquela tendência e já tenho visto com muitos dos experts com quem tenho falado que quando uma pessoa tem um martelo, tudo o que vê à frente são parafusos e pregos. É isso. E então é engraçado ver sempre, consoante a área da pessoa e a sua formação, os seus estudos, o nutricionista vai sempre olhar para a comida primeiro. É como se o sol fosse A comida. a comida e tudo anda à volta. O psicólogo, obviamente, vai sempre falar das patologias psicológicas, dos transtornos, dos traumas, etc. Um fisiologista vai sempre de dentro para fora. É engraçado ver essas diferentes abordagens, mas é engraçado também ver que todos acabam por consolidar e toda a gente acaba por chegar a conclusões bastante parecidas, porque às vezes quanto mais sabemos, quanto mais estudamos, mais vemos que sabemos Sim, pouco, não é? E as áreas estão já se conversando há algum tempo, né? Se você vai a um ortopedista com dores articulares e sobrepeso, você provavelmente vai ouvir: o seu problema não é uma cirurgia. Eu posso te dar uma medicação para o sintoma, mas para curar o que você sente, você precisa buscar um nutricionista. E é muito preciso, e isto é uma coisa que até é mais recente, se calhar. Eu acho que agora tem havido um surto grande de desenvolvimento pessoal, as pessoas estão a querer saber mais, os podcasts estarem mais em voga, também é uma coisa que tem ajudado muitas pessoas. De repente, em vez de estar a ouvir aquelas músicas que passam 300 vezes na rádio, estamos a conduzir e a ouvir algo que está a adicionar conhecimento. Sabes aquela frase, eu não sei se esta frase também é muito utilizada no Brasil, mas onde não puderes amar, não te demores. Sim. Eu criei... Onde não puder aprender, também não. Essa frase é minha. Eu jogava Mentira, você ouviu falando em algum podcast. Você estava no meu YouTube e você falou que vasculhou minha vida. Mentira, eu nunca falei agora. Mas é porque eu concordei plenamente com essa frase. Eu acredito nisso sempre. Pronto. Frase, para todos essa frase é minha, ok? Aonde não tiver como aprender Excel em 2 dias, vai embora correndo. Mete lá Bruno Salgueiro, hein, mas estou a brincar, se calhar foi tipo Confúcio que disse isto, ou uma coisa assim. Vou confessar aqui uma coisa que, aliás, já tinha dito do podcast, mas eu próprio, por não ter passado por essas coisas e os pequenos traumas que possa ter tido nunca foram fortes o suficiente para eu entender sequer o que é uma compulsividade por aí além. Se bem que eu sou uma pessoa de excessos. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu for beber copos, se eu for beber álcool, eu não bebo 1, eu bebo 10. Eu bebo para ficar bêbado. Francamente, porque entre uma cerveja e uma Coca-Cola vou sempre preferir uma Coca-Cola a nível de sabor. No entanto, gosto de beber a cerveja, gosto de beber a cerveja porque sei que passado 3, 4, 10, 20 vou estar bem embriagado, bem baço, já não vejo nada à frente, isso é espetacular. E então eu lembro-me de quando eu era mais miúdo e uma vez fiz uma coisa horrível, mas eu era mais miúdo, tenho desculpa, a inocência da idade. Eu estava à porta do McDonald's e estava com um amigo meu e vi uma senhora muito pesada, uma pessoa obesa, a ir ao McDonald's. E eu olhei para ela a ir e veio com um saco gigante lá de dentro. E eu abri a janela, miúdo estúpido, moleque, como vocês dizem, olhei para ela e disse: não achas que já chega? Nossa. E na altura fartei-me de rir. Achei uma graça e contei aos meus amigos e era o rei por ter dito aquilo. Hoje em dia, obviamente, ganhei mais sensibilidade, ganhei juízo, ganhei cabeça, já sei que isto é uma estupidez. No entanto, temos agora algo que está a acontecer também, que é, temos o fat shaming, que não me parece de todo... Lá está, o fat shaming foi o que eu fiz. Não me parece de todo ser a melhor estratégia para lidar com essas pessoas. No entanto, há pessoas que até se motivam pela negativa, mas deve ser muito menos, não é? Estatisticamente. As pessoas se frustram pela negativa. É mais, não é? Porque eu também conheço casos de pessoas que é tipo, eu fiz aquilo porque disseram que eu não era capaz. Também acontece. Mas num caso destes em que já estão tão vulneráveis, eu acredito que não funciona. Então, certo? é justamente isso. Fisiologicamente, metabolicamente, extremamente vulneráveis. Por mais que tentem, talvez não consigam chegar sem um acompanhamento muito de perto, né? Agora, existe essa questão. Claro que muitas pessoas, ao ver algo de sucesso, se motivam. Outras, ao serem diminuídas, se motivam a superar aquilo e provar que são melhores do que imaginavam, né? Existe ser humano nos dois lados. Acontece que não dá pra gente simplesmente tentar a sorte e utilizar algo como isso em alguém que está vulnerável. Claro, né? Claro. Então, assim, e muito menos sendo um profissional da saúde. Porque o que eu falo, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas
é justamente enfrentarem o julgamento. E foi uma coisa que me motivou muito a ir para a nutrição na época, administrando a clínica, porque eu ouvia os acompanhantes dos pacientes, né, da nutrição esportiva, eles falavam assim, eu ainda vou passar aqui na clínica. Eu falava, vem, por que você não passa? Não, vou emagrecer uns 10 quilos primeiro. Sim. E eu pensava, mas por que a pessoa quer emagrecer 10 quilos sozinha primeiro para depois vir à clínica, né? É que a o clínica medo serve do julgamento. para isso. Exato. É o medo do julgamento, né? O medo do julgamento. Então, eu acho que compreender o que é realmente a obesidade e todos esses fatores que podem levar uma pessoa à obesidade é muito importante para que esse julgamento seja minimizado, eliminado, se possível, e para que o acolhimento aconteça, né? Para que a empatia possa acontecer. Até na classe nutricional, né, é importante que isso aconteça. Existem muitas brincadeiras ainda que são feitas, existem muitas formas de... O próprio foco Força e Fé, que foi muito divulgado e tal, o que será que é a pessoa que está com obesidade grau 2, resistência à insulina, resistência à leptina, uma série de outros problemas relacionados, que tem comorbidades psiquiátricas de base, ela não tem foco, força e fé? Será que é isso que faltou para ela? Obviamente que não, né? Então, eu acho que cabe aos profissionais da saúde terem esse olhar cuidadoso e verem o ser humano realmente como um todo, porque foi a isso que eles se propuseram quando eles decidiram estudar e cuidar de alguém. Este alguém tem uma série de questões. Ele pode vir para você pedindo o emagrecimento, mas se você não souber olhar para esse alguém como um todo, você jamais vai poder ajudá-lo efetivamente. E tem que haver doses homeopáticas pequenas de dureza com essas pessoas. E quando eu digo dureza, agora estou a falar de disciplina, não estou a falar de shaming, não estou a falar de gozo, de desrespeito, de todo. Eu acho que é mais do que dureza, é honestidade. Porque o que precisa ser feito, precisa ser feito. Então não adianta você tentar ludibriar aquela situação ou convencer, não, então tá bom, então vamos... Não, o que precisa ser feito, precisa ser feito. Se isso não for feito, não haverá resultado. Você precisa ser muito transparente, muito claro. Se nós fizermos isso, este pode ser o objetivo. Se nós não começarmos isso, não haverá resultado, né? Não haverá melhoria. Então, não é uma questão de dureza, mas é uma questão de honestidade. E também chegar com esse paciente para que ele seja honesto com ele mesmo. O quanto você verdadeiramente quer parar de comer isso. O quanto você verdadeiramente não quer mais esse alimento. O quanto você verdadeiramente quer abrir a sua marmita. O quanto você verdadeiramente quer sair da vida social e deixar de comer aquele alimento ou beber a sua cerveja. O quanto você verdadeiramente quer isso. Sabes que eu tenho uma forma de ver as coisas que é cada vez que eu disse a alguém que ia fazer uma coisa, mas depois não fiz, que até inventei aquelas desculpas. A minha avó está doente, o meu cão, não sei o quê. Tu consegues enganar os outros, mas a ti próprio nunca consegues. Exato. Então, cada vez que eu faço isso, há mais uma tecla que está a perder, ou estou a dar mais um estalo, mais um tapa na minha autoconfiança. E não é tanto na minha autoconfiança. Começo a gostar um bocadinho menos de mim, porque é quase como aquela pessoa que passa a vida a dizer que vai fazer algo, mas depois não faz. Se for um amigo meu, eu vou ver essa pessoa como alguém que, eu não posso confiar nessa pessoa. Então. E eu perco a confiança em mim próprio. Porque eu não consigo enganar. Eu sei que estou a mentir. Mas talvez nesse momento seria interessante você entender por que você prometeu isso. Às vezes não é promessa. Às vezes é sim, vou fazer. Não é uma promessa, mas sim. Vou fazer. Sim. Por quê? Né? Muitas vezes a gente também tá muito vulnerável a responder sim, eu vou fazer, sim, eu vou emagrecer, sim, eu vou começar a treinar. Então, pare e pensa. Seja honesto com você. Não, eu não vou começar a treinar. Nesse momento eu não consigo começar a treinar. Se eu colocar o treino na minha vida nesse momento, vai ser mais um estresse na minha vida. Olha, mas você precisa, faz bem para a saúde. Ok, eu sei. Nesse momento eu não vou começar. A gente precisa também pegar mais para si mesmo o domínio da própria vida. E de repente, ao se ouvir falar, não, eu não vou começar a fazer algo que faz muito bem para minha saúde agora. Poxa, olha a frase que você acaba de dizer. O que precisa mudar na sua vida para que a sua saúde possa ser uma prioridade, então? Né, que a gente acaba, e eu falo até na área da saúde, eu recentemente gravei um vídeo para falar justamente sobre isso. Eu não gostaria que a nutrição comportamental, né, ou os nutricionistas que começassem a trabalhar voltados ao comportamento, também se transformassem em um papagaio. Existe uma frase muito comum que fala, não, você não precisa fazer dieta, ouça sua fome fisiológica. É uma ferramenta da nutrição comportamental. Você ouvir a sua fome fisiológica, você fazer o comer intuitivo, que nós chamamos. Mas e se essa pessoa fisiologicamente está completamente em desequilíbrio? Como eu posso usar essa ferramenta?
E às vezes é tão difícil de... Eu cresci, por exemplo, com a questão de ficar maior e ganhar mais músculo. Não vou dizer que tinha vigorexia, talvez um bocadinho, aquela coisa de achar que estou sempre pequeno. Olho-me ao espelho, estou pequeno. E eu próprio chegava em alturas, quer dizer, a fome fisiológica é uma coisa tão relativa. Sim. Porque se as pessoas soubessem o que é a fome fisiológica, provavelmente pensavam assim, ok... É o que eu falo, os animais estão todos no peso natural do corpo. Será que a nossa fome fisiológica hoje fala direitinho? A gente desaprendeu. A gente precisa voltar a ouvir isso. É que se eu ficar 2 dias sem comer, provavelmente sobrevivo. O mais certo é sobreviver. Isto não quer dizer que... Agora, fome, às vezes eu achava, ou ia dormir e pensava, não, eu tenho que meter mais qualquer coisa que é para não perder. Ou seja, era algo que era imposto na minha cabeça por causa E da mesma minha forma de pensar, não é? Joe, por Isto outro foi construído. lado, sim, a pessoa que está em emagrecimento, é muito comum a gente vem em consultório e ela falar, não, mas como eu comia mais aqui, agora eu vou ficar sem comer. E aí eu falei aqui que o jejum forçado e a restrição leva à compulsão. Entende o ciclo? Então eu comia mais, agora eu vou ficar sem comer. Aí você fica sem comer e seu corpo fica pedindo energia, e sua amígdala liga. E aí você faz o que de novo? Come a mais de novo. E aí você fala, não vou comer, eu não vou tomar café da manhã porque eu exagerei de novo. E isso vira um ciclo. O quanto saudável é simplesmente buscar esse emagrecimento? O quão saudável é? Porque o que acontece é que existe, né? E eu entendo, perceba que existe a nutrição esportiva ao esportista. E existe a nutrição, que é um termo que eu acredito que é uma nutrição voltada à estética. Quanto por cento das pessoas que te procuram são esportistas e quantos realmente querem ter o corpo do esportista? Por uma questão estética. Então, isso há de se colocar na balança também. O quão saudável é, o quão importante na vida dessa pessoa será, qual a consequência disso lá na frente, ou hoje. É saudável você, por exemplo, não, a partir de hoje eu vou treinar 7 vezes por semana, eu só vou comer nos meus horários, eu só vou comer a minha marmita, eu não vou sair. Então você não vai namorar, você não vai socializar, é saudável? De repente para alguém seja. A pessoa, também não podemos julgar. É o que eu falei, o não julgamento. Se essa pessoa falar, eu me sinto muito bem assim, maravilhoso. Agora eu acho que o que a gente precisa aprender a fazer é como você se sente verdadeiramente bem. Como a gente pode encontrar um equilíbrio entre você se sentir bem, você ser feliz, você ter uma vida social que você quer, você ter um corpo que você aprecia? O que é o limite desse corpo? É comum eu pegar meninas que falavam assim, nossa, olha, aqui eu estava fazendo dieta e estava tomando remédio, mas olha como eu estava magra, eu estava ótima. Qual o limite? Então, são muitas questões que a gente precisa, o cuidado nessa área é muito importante. É muito sensível também, não é? Exato. E as pessoas estão cada vez mais nos extremos, não é? E alimento é saúde. Não dá para brincar tanto assim, né? Não dá para ir e voltar. É saúde. A alimentação é saúde. E você colhe consequências de uma má alimentação. Seja da restrição extrema, né? Ou seja do abuso de alimentos vazios. Roberto, eu tenho muita curiosidade em saber a tua opinião sobre uma coisa que tem-se vindo a passar não só nas redes sociais como na imprensa. E eu estou um bocadinho confuso em relação a isto. Pissarra, podes colocar aquela foto que eu te dei há bocado? Que era uma senhora que estava numa foto... Eu consigo ver? Pronto, podemos colocar esta pessoa, obviamente, porque está no Instagram, para toda a gente ver. Isto é a revista Elle, uma revista bastante conceituada de moda, de uma revista feminina. E colocaram este hashtag do Dona de Mim, em que várias pessoas, e não só temos aqui esta pessoa, pronto, visivelmente com excesso de peso, para não ser uma pessoa bruta. E temos outros casos de pessoas, uma que diz que tinha os braços muito magrinhos, etc., ou que sempre disseram que ela tinha os braços muito magrinhos, e há vários casos diferentes. Tudo bem. Agora é assim, aquilo que se pode ler ali, por alto, é que ela estava a dizer que deixou de sofrer com o fat shaming, com aquilo que lhe chamavam, com aquilo que diziam dela, e passou a aceitar-se como ela é. E obviamente que eu acho que isso é fantástico. No entanto, colocar isto desta forma e dar-lhe aquele appraisal gigantesco não parece ser a melhor estratégia. Isto sou eu a falar e posso se calhar estar a ser insensível ao dizer isto, mas a verdade é que não me parece ser a melhor estratégia. Porque para todos os efeitos,
estamos perante algo que me parece não ser saudável. E se calhar dar-lhe força para fazer uma mudança positiva, o que não quer dizer que ela não seja uma pessoa fantástica. Uma coisa é dizer assim, o meu corpo não me define. Eu percebo isso. Claro que o corpo não te define. Tu és muito mais, podes ser uma amiga fantástica, uma familiar, uma mãe, whatever. A tua vida é muita coisa que não apenas o teu corpo e o teu aspecto estético. Contudo, isto não é saudável. Isto não é saudável. E a partir do momento em que está toda a gente a dizer força amiga, força amiga, força amiga, finalmente aceitaste como és, não há problema nenhum em seres assim, estaremos ou não um bocadinho errados em dar essa mensagem? Pergunto. Eu entendo como você chegou nesse raciocínio e nessa opinião. Mas eu leio ali assim, ó, dona de mim. É ela que decide se isso é mais saudável para ela ou não. O que é saúde para ela? É justamente isso que eu estava dizendo aqui. O que é saúde para ela? O quanto você acredita que ela já tenha tentado emagrecer? O quanto isso já judiou dela? Acredito sem dúvida. O quanto isso já a fez sofrer? O quanto para ela é mais saudável, é mais verdadeiramente saudável amar o corpo que ela tem hoje do que submeter-se novamente a tudo que ela já se submeteu? A gente não sabe. É justamente o não julgamento. Eu não acho certa a mensagem isto da minha parte nunca foi um julgamento dela. Peso. Sim, você está acima do peso, você está obesa. Tudo bem, se aceite. Eu não acho que tem que ser assim. Se você está doente, como um profissional da saúde, doente que eu falo se esta obesidade, que é um estado inflamatório, né? Ela já tem trazido prejuízos à sua saúde, eu como profissional da saúde vou incentivá-la a cuidar da sua saúde da melhor forma possível a você, ser humano. Mas eu não posso dizer a você o que é melhor para você, porque você é dona de você. Sem dúvida, mas aqui a questão da saúde. Eu entendo a intenção da foto, eu só não entendo, na verdade, eu entendo o que você quer dizer. Eu concordo com a foto dizer, independente do peso que uma pessoa tenha, que ela é dona dela. Sim, sem dúvida. E existem pessoas que acham realmente bonito ser muito magra, ou muito acima do peso, ou muito forte, ou muito... Existe. Então, é uma questão de opinião. Agora, o que ela quer para ela é uma decisão dela. Agora, eu entendo a sua posição. Como incentivar o ganho de peso? Como incentivar a obesidade se sabemos que é um estado em que a saúde está prejudicada? Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. E aí, minha preocupação, existe uma corrente de dizer, você não precisa mudar. Só que se nós falarmos isso de uma forma desmedida, radical, para mim está tão errado quanto dizer mude imediatamente. Porque então uma pessoa que precisaria mudar por uma questão de saúde e de vida vai simplesmente, não vai, mas pode acreditar que não precisa mudar e que vai ficar tudo bem. Então, eu entendo a questão. É uma questão muito delicada. Isso é muito, muito hoje discutido na área da saúde. Porque existe uma questão que até eu vou fazer uma live no meu Instagram no dia 5, com uma nutricionista do Rio de Janeiro. E a gente estava conversando sobre isso. Como assim eu não posso mais prescrever uma dieta, né? Porque a dieta é algo que vai fazer mal para a pessoa que está em obesidade. Então, existem, sim, casos em que a prescrição da dieta é extremamente necessária. Existem casos que eu preciso fazer uma intervenção para que essa pessoa não tenha um problema muito maior do que simplesmente o excesso de peso ou uma aparência que para os outros não é boa. Para os outros não interessa, né? Isso não é uma preocupação. A minha preocupação enquanto profissional da saúde é justamente o quanto o governo tem lutado contra a obesidade de uma forma mundial, né? O quanto a gente sabe que isso impacta de diversas formas a saúde da população. Então, o que a gente precisa separar? Ela não está tentando ser um exemplo. Ela está tentando apenas dizer que ela é dona dela e ninguém tem nada a ver com isso. O grande problema é como essa mensagem é entendida. Como se fosse algo radical, do tipo... façam o mesmo. Não é isso que ela quis dizer. Ela não quis dizer faça igual a mim. Ela disse você é dona de você e eu sou dona de mim. Mas o que se segue após essa mensagem pode ser justamente do tipo
não precisa mais se preocupar com o seu peso. É que eu tenho receio até que ponto é que isto pode ser uma coisa que acaba por captar a atenção e em vez de fazer às vezes aquilo que se calhar a revista queria fazer por trás, não apontando o dedo desta revista, porque hoje em dia é uma tendência em mais do que uma revista em vários meios de comunicação. A preocupação vai além disso. Podem estar a utilizar isto mais como choque para as pessoas ou tentar fazer mais para seu benefício próprio do que propriamente para ajudar esta senhora. E eu pergunto-me se de facto isto é uma boa mensagem ou se é uma mensagem que acaba por se perder um bocadinho e se calhar daqui a uma semana já... Eu entendo perfeitamente. A longo prazo eu percebo que isto, eu entendo ou sinto que pode não ser a melhor estratégia. Eu acredito que da mesma forma, esta não é a melhor estratégia, como a estratégia do emagreça 20 quilos em 7 dias, da maior parte das revistas de boa forma. E quando eu também digo isto, não é. Mas digo para os dois são lados. esses radicalismos, né, que acontecem. Isso não devia ser tratado em revista, isso tem que ser tratado em consultório. Vê-se também o contrário a acontecer, vê-se também as pessoas e as modelos e não sei o quê, pronto, já sabemos, isto já é um tópico muito debatido, nem vale a pena dizer o quão... Da mesma forma, o quanto essa mensagem há anos vem sendo informada para os adolescentes. Ser magro é ser lindo, ser magro é melhor. Há quantos anos? E o quão magra são as modelos hoje em dia? O quanto essa mensagem também não pode estar errada. Não, né? completamente. Então são os dois lados. Eu acho muito arriscado a mídia usar a saúde. Eu acho que quem precisa falar de saúde, cuidar de saúde, tratar da saúde é ou a própria pessoa, nos meios sociais dela, né? Na mídia social dela, e ali ela vai ter quem concorda e segue essa mensagem, ou os profissionais da saúde, principalmente, né? E de preferência. A saúde precisa ser tratada junto aos profissionais da saúde que podem ajudar a conduzi-lo. O quanto essa pessoa vai decidir se tratar ou não, é uma decisão dela. Se ela acha que isso é mais saudável para ela ou não, realmente é uma decisão dela porque ela é dona dela. O único problema é que tudo que se é exposto dessa forma pode ser levado para uma mensagem que talvez não seja tão produtiva. Né? Mas pronto, isso também é um risco, isso é sempre um risco, não é? Quer dizer, às vezes dizemos as coisas das melhores formas possíveis. A única questão é, a revista pode fazer isso de uma forma tranquila, entende? Essa revista ela pode escrever o que ela quiser na capa. E ela pode dizer também que ela é responsável por aquilo que ela quis dizer, não por aquilo que outras pessoas entenderam. A única pessoa que não pode fazer isso é um profissional da saúde. O profissional da saúde ele é responsável pelo que ele diz e o que o paciente entende. Porque justamente o tratamento depende disso, que o paciente entenda exatamente o que ele quis dizer. Agora, os meios de comunicação, não. É difícil mesmo. Os profissionais de saúde muitas vezes são muito mal interpretados. E o Instagram, né? quantas vezes no Instagram também? Existe uma pesquisa recente feita aqui em Portugal, um mestrado, que falava o quanto as pessoas se sentem frustradas, desmotivadas e deprimidas com os corpos perfeitos que são expostos nas redes sociais. Sim. Muito mais frustradas do que motivadas. Esta Principalmente mensagem que vezes... era primariamente uma mensagem de vamos lá, e se eu conseguir, você consegue, qual foi o resultado dela? Se frustre. Você não conseguiu o que eu consegui, entende? Então a gente não consegue controlar essa mensagem quando ela parte assim de uma forma para a massa. O que nos leva a crer também que provavelmente aquela velha máxima de motivação não é nada sem disciplina, provavelmente é a maior das verdades. Ou motivação não é nada sem educação. Sem educação. Sem a educação, sem a orientação. Né? Motivação não é nada quando você... E o quão também verdadeira é aquela questão, né? O que foi preciso para chegar àquele corpo? O quanto essa pessoa foi feliz chegando lá? Porque você está mostrando um corpo. Então, entenda, eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo. Claro que sim. Mas por perfeitamente, quê? Roberta. Sim. Porque existe realmente a possibilidade da interpretação para todos os lados. Então, é uma grande preocupação. A saúde não deveria ser tratada nas redes sociais. Você pode entregar a informação, de preferência a mais correta possível, para que as pessoas tenham orientação e decidam o que elas querem fazer. A questão é que as pessoas, hoje em dia, a maioria das pessoas, por terem esse canal, esse espaço de exposição, tem exposto muito além. Né? Muitas vezes pessoas que não são orientadas por um profissional postam a própria dieta, como eles comem, como eles fizeram. Eu vi recentemente um post que falava, ele conseguiu, vem aprender com ele. E não é um profissional da saúde, né? Quantos não vão tentar aprender? Muitos vão tentar aprender. Então, por isso que a saúde tem sofrido bastante. A gente imaginou que, vindo essa onda dessa informação perfeita do Instagram, ia muita gente falando de saúde, muita gente treinando. Poxa, que motivação! Vamos melhorar. Quanta gente agora fala de saúde? A informação está muito mais acessível.
E o que aconteceu de 10 anos para cá? Metade do mundo está com sobrepeso. Não era para ter melhorado? Se tem tanta informação, a questão é, que tipo de informação está disponível hoje para as pessoas? Não é verdade? Então, eu acho que é um assunto assim, a gente podia ficar aqui umas 12 horas. Pois é que há tanta variável nisto. Exato. Lá está, às vezes lenha, há muita lenha. E ou te queimas com essa lenha ou te aqueces. E cabe sempre à pessoa, dentro de todo o espólio de atuação dela e de características e de vivências, ou aproveitar aquilo como lenha boa para conseguir fazer e praticar aquilo que lhe vai fazer melhor e que é mais saudável e mais tranquila e que se faz sentir mais bonita e mais atraente e mais dona de si, do que aquela pessoa que usa aquilo como uma motivação que depois se apaga, quase como se fosse uma coisa temporária, não é? Exato. Porque é fácil eu ir ao YouTube e ver um vídeo e ficar motivado Sim. até chegar ao ginásio, até chegar à academia. De repente é tipo, agora não apetece aí, agora tenho que pegar peso. Mas aí depois vem a frustração. Aí a foto vem de novo e a frustração bate. Pois. E entenda, eu acho... E ficamos cada vez mais afastados do Eu não julgo também objetivo. a pessoa que é dona dela também. A pessoa cheia de gominhos na barriga, com o corpo perfeito, com a foto exposta no Instagram, na revista. Ela é dona dela também. Assim como essa foto que você me mostrou. Ela também é dona dela. Ela também tem o direito de mostrar o que ela quiser. O que eu acho que precisa existir, e aí eu acho que precisa existir dentro das casas, os pais precisam estar muito atentos, é que tipo de barulho você ouve? Você tem buscado o que te motiva ou o que te frustra? Eu fui convidada a participar de um documentário. E eu gravei já esse documentário justamente a respeito disso, que falava justamente disso. O problema não é o que as pessoas estão expondo, o problema é quem decidiu assistir. Se eu sei que ao ver esses corpos perfeitos eu me frustro, por que eu permaneço ali? Percebe que na vida, se você é surfista, você anda com a sua tribo de surfista. Se você é bodybuilder, você anda com os amigos bodybuilders. Se você é modelo, você tem a sua turminha de modelos. Você sai com essa modelada toda. Se você é skatista, você tem o seu grupo de skatistas. O que aconteceu com o advento das redes sociais? Você queria ser modelo. Você não conseguiu. Ou porque você não tinha altura de uma modelo de passarela, que existe uma exigência. E aí o que você faz nas redes sociais? Você segue todas as modelos para ver como é a vida dela, que você não pode ter. Quase viver indiretamente a vida dela. E o quanto isso traz de frustração para você? Será que isso é uma motivação? Da mesma forma tem acontecido. Eu quero emagrecer, eu vou seguir todas as magras. Não! Siga aquelas que juntamente com você querem emagrecer também e não conseguiram ainda. Entende? Você é desta tribo. Ou, eu sou magra, eu quero ter mais músculos, eu vou seguir todas as que têm músculo. Não! Você vai odiar sua perninha fina todos os dias. Eu tenho a minha, eu falo, a minha perninha é fina. Quando eu olho uma mulher de perna fina na rede social, eu falo, olha só como ela é linda. E a minha perna fica mais bonita também, entende? Mas essa a questão. As pessoas nas redes sociais, as crianças, os adolescentes, eles têm seguido o inatingível. Eles estão na tribo ali virtual do que eles não vivem, do que eles não têm, E isso causa uma frustração absurda. Na vida, não era assim. Quando você era moleque, né? Quando você era menino, você falava, eu vou andar com os meninos que jogam o que eu jogo, que gostam do que eu gosto. E hoje vive-se muito mais, existe uma pesquisa que fala que os adolescentes estão de 7 a 12 horas no telefone. Como pode, se o dia tem 24? E você dorme, uma criança dorme 12, né? Ela pode dormir 12, a gente não, mas ela pode. O que ela está fazendo 7, 8 horas no telefone? Que tribo ela tem ali no telefone dela? Então, eu acho que cabem aos pais também verificarem isso, porque todo mundo é dono de si. Mas, se você tem um filho que fala, eu sou o dono de mim, mas eu estou me odiando, porque esse é o tipo de informação que eu recebo todos os dias aqui, ó. Será que essa pessoa, o seu filho tem um problema, ou o que ele assiste e busca tem sido um problema constante, que tem trazido toda essa frustração, né? Então, é essa a questão. Eu falo, faça uma limpeza. Eu acompanho e sigo e vejo e busco aquilo que me faz bem. E se não está me fazendo bem, é simples. É só não olhar, é só não estar ali. E dentro de mim, aquilo que não está me fazendo bem, eu busco mudar. O quanto as pessoas têm conseguido fazer isso hoje em dia com essa chuva
né, de informações. Quando você não quer seguir, aparece lá nos mais curtidos. E vem de repente. A abundância é tanta que é tão Exato, difícil. é muita informação. É que é mais uma forma de estragar a dieta, entre aspas, que há muita alimentação e muito açúcar e muita coisa processada que estamos a enfiar na cabeça, muito veneno que nos faz mal, e estamos a falar dos mídias, estamos a falar do Instagram, das redes sociais. Sim. São mais fontes imediatas de prazer que não constroem nada. Se você perguntar para as pessoas, você já fez alguma dieta? Já. Você já foi a algum nutricionista? Não. Como você fez a dieta? Eu vi no Instagram, eu vi no Google, eu vi no... E vai a esses lugares, mas no principal lugar, né? Não foi. Vou aceitar aqui mais 2 perguntinhas. Malta, façam perguntas sobre esta temática. Está aqui, Hélder Peneda. Para perda de gordura e de forma saudável, faz sentido equacionar as seguintes macros? Entre parênteses, hidratos 50%, gordura 20%, proteína 30%. Depende. Para toda pergunta na nutrição, e infelizmente não é que eu tô querendo esconder informação. Para toda pergunta dessa existe um depende. Quem é você? Como está a sua saúde? Como estão os seus exames bioquímicos? Eu não posso equacionar assim. Por exemplo, se eu tenho uma síndrome do ovário policístico, essa pessoa está em tratamento de síndrome do ovário policístico, eu não vou colocar 50% de carboidrato, por exemplo. O Hélder duvido, mas... Estou a brincar, mas eu percebo perfeitamente sim. Mas a questão é se eu tenho uma pessoa que tem um problema renal, eu não vou colocar 25% de carboidrato, de proteína. Então, depende. Acontece que esta conta existe 50, 30, né? Esta conta foi feita baseada numa alimentação equilibrada em macro e micronutrientes de acordo com as necessidades que foram identificadas para o corpo de um ser humano. Se manter no peso, né? No peso adequado, no peso ideal, no peso natural do corpo. É possível ter um corpo dentro do peso natural? Sim. Nesta conta, sim, mas depende de quem. Depende, né? Depende. O que você faz, qual é o seu nível de atividade, depende. Mas esta conta, que foi muito, muito, muito pesquisada, né, por cientistas e por nutricionistas, para que se chegasse nesse número, olha, em média, em via de regra, quando mantém-se este tipo de equação, você consegue manter a pessoa saudável. Agora, o que é saudável? Quais os parâmetros que foram avaliados? Qual o objetivo da pessoa? Se você fala um atleta de ponta, por exemplo, o quanto eu consigo manter isso e manter a performance dele e evitar uma lesão? Uma pessoa que tem uma patologia, o quanto isso é adequado? Esta equação que você me trouxe é uma equação para uma pessoa que está em pleno estado de saúde. Mas se você for olhar, para cada doença crônica não transmissível, existe uma diretriz diferente. Pois lá está, temos sempre que individualizar, portanto, Hélder, é uma pergunta que é sempre complicado dizer e temos sempre que dizer depende. Sim. Principalmente quando é rácios de macros, quer dizer, Sim. Normalmente diz que equacionar as calorias e a proteína talvez seja o mais importante e depois entre os hidratos e as gorduras muitas vezes pode não ser o mais relevante, mas ainda assim se a pessoa tiver alguma resistência à insulina, alguma Sim, questão... então, uma diretriz de diabetes, aí eu tenho outro tipo de equação. Temos outro logo tipo que fazer de outro equação. tipo de ajuste, né? Neste caso, se Sim. calhar subir um bocadinho as gorduras e baixar os hidratos, por exemplo. Ora, Rodrigo Gomes, é possível ganhar corpo? É possível ganhar corpo com restrições da comida, como não poder comer coisas com lactose, frutos secos, aveia, laranja? Pô, sabe muita coisa que tu não podes comer, sacana. Minha primeira pergunta é por que não pode comer? Que é uma questão importante também, né? Quando começou a se fazer dieta, fala assim, bom, vamos lá, a gente vai tirar o glúten, a lactose, a frutose e todos os oses foram retirados da alimentação. Por quê? Se você tem alguma alergia, se você tem alguma intolerância, você pode tirar esses alimentos, deve tirar esses alimentos, algumas vezes não completamente, algumas intolerâncias existem, né, possibilidades de você manter um mínimo. Agora, manter o corpo, acho que um corpo saudável, né, você consegue. Se ganhar corpo deve estar... Ganhar corpo, hipertrofia, consegue. Pois, desde que estejam equacionadas as calorias, não é? Exato, desde que haja um excedente calórico, desde que haja uma boa fonte de proteína, talvez, não é? Parece-me que sim. Ganhar o corpo, pronto, ele quer ganhar cabedal. Massa magra, caparro. claro. Vocês dizem caparro? Caparro? Não. Caparro, caparroso, caparrudo.
Última pergunta para terminar, que eu achei graça a esta. Gui Pinto. Beber mais de meio litro de água por refeição é mau? Quais são os aspectos negativos de beber líquidos em grande quantidade às refeições? Durante as refeições, Sim. provavelmente é o que ele quer saber, né? Não é muito aconselhável você beber grandes quantidades de líquido durante a refeição, primeiro porque a água, embora ela seja de rápida absorção, né, o líquido é de rápida absorção, existe realmente uma maior elasticidade, né, do estômago no momento em que você faz isso. Se você coloca meio litro de água no seu estômago, de uma vez, num curto intervalo de tempo, você tem essa distensão. E você pode ou consumir mais alimentos por conta disso, né? Por não sentir plenitude gástrica, ou ainda, caso isso não aconteça, se não houver essa questão, né, de elasticidade, você pode sentir-se muito mal após a refeição com meio litro de água. O ideal é que você faça a sua refeição, não existe uma restrição, uma proibição em líquidos durante o momento da refeição, mas existe uma necessidade de hidratação que não necessariamente deve acontecer junto com a comida. Algumas pessoas, por exemplo, isso também é muito de fisiológico, algumas pessoas falam, se eu bebo com a comida, eu não consigo comer tudo, porque sentem a plenitude gástrica muito mais rápido. Outras pessoas falam, se eu como bebendo, eu como mais. Porque eu não sinto tanta... A pessoa comendo principalmente carboidratos, né? Come uma batata sem água. Você para antes. Um pão seco sem um líquido. Você para antes. Então, depende. Agora, meio litro, eu não vejo necessidade para ninguém. Muitas vezes você tem uma pessoa de 100 quilos, você tem aí 3,5 litros no dia para consumir. Porque meio litro nas refeições principais. Durante as refeições principais, né? É aconselhado que você beba líquidos 1 hora após as refeições, ou no máximo um copo de líquido durante as refeições, caso você precise disso para a melhoria da deglutição, mas meio litro é novo para mim. Parece essa um diretriz pouco... é uma diretriz que eu não conheço. Se calhar ele estava a referir-se a utilizar isso como sendo uma forma de travar e não comer tanto, mas estavas a dizer que também pode acontecer o contrário, né? De flexibilidade pode acontecer das duas formas, mas eu já tive pacientes, por exemplo, que usavam muito líquido à noite para que não comessem e sentissem plenitude gástrica. Então usavam líquidos açucarados. Açucarados. E parece-te uma boa estratégia? Sucos prontos. Não, na verdade, o que acontecia é que, além de tudo isso, né? Levantava-se à meia-noite para ir à casa de banho para ir 2 ou 3 vezes, se calhar. E a ausência, o prejuízo do sono traz comportamentos alimentares alterados. Né? O consumo de hipercalóricos, o consumo de mais carboidratos simples por um sono prejudicado. Então, era um ciclo. Tomo muito líquido à noite para sentir plenitude gástrica e não correr o risco de comer. Acordo a noite inteira porque tomei 2 litros de água, né, de suco, no caso, para dormir. E no dia seguinte, não consigo escolher bem os alimentos porque não dormi. Lá está, mexemos de um lado e parece que está tudo ok, mas depois do outro lado vai-se repercutir e isso então, faz se ele me fala, olha, eu vou tomar meio litro de água durante as refeições, por quê? Minha primeira pergunta é por que você toma meio litro de água durante as refeições principais, né? Qual é a sua necessidade de hidratação? Quanto você pesa? Quanto você faz de atividade física? Mas, via de regra... Roberta, excelentes ferramentas, e tu vais estar no dia 1 de junho, já agora, Pissarra, temos aí o banner, coloquei o banner, que é para dizermos às pessoas, porque ainda há hipóteses de assistir à Roberta ao vivo, fazer as perguntas ao vivo. Sim. Portanto, neste caso será dia 1 de junho, das 10 à 1h30, e as inscrições são através do e-mail geral@metaclinic.pt. Portanto, podem pedir as vossas informações e inscrições através deste e-mail, que a Roberta ainda vai ter mais uma sessão aqui. Tu e o Paulo, amanhã não, na quarta-feira, vão para Roma, não é? Vamos. Vão passear para Roma. Vamos. Espetacular. Passaremos 3 dias por lá, vamos aproveitar. Vais comer carbonara. Vou comer macarrão à carbonara. Muito bem. Mas vou continuar preferindo o bacalhau, pode ficar tranquilo. Pronto, ainda bem. Volto para o bacalhau. Sabes que os italianos, para os italianos. Estou a brincar. Roberta,
queria agradecer uma vez mais ter estado aqui a dar estas ferramentas. Acho que é sempre muito importante ter uma visão mais holística das coisas e conseguir perceber que há muita coisa por trás dos comportamentos alimentares. Tal como eu também já fui aquele burgueso que não conseguia ter a noção e que achava que era só tens que ser disciplinado e pronto. Há muita coisa por trás. Exato. Seja porque uma pessoa é atleta, seja porque uma pessoa é alguém que quer apenas perder peso, seja por causa desta saga das redes sociais em que vemos corpos fantásticos, muitas vezes hormonizados com outras coisas, anabolizantes, etc., que nós olhamos e pensamos, só tomou aquele suplemento, eu também preciso disto. E às vezes, quanto mais estamos a copiar os outros, pior é para nós. Perfeito. Individualizar acima de tudo. Tens alguma dica final que queiras dar às pessoas? Busque um profissional para acompanhamento nutricional. Mais do que qualquer outra ferramenta, um profissional formado tem muito mais a te oferecer. Concordo plenamente. Sempre. Muito obrigado, Obrigada a você pelo convite, foi um prazer enorme. Maltinha, Salgueirinhos, amanhã temos então novo podcast, esta semana, portanto, é em dose dupla. Estava aqui alguém a dizer, Salgueiro, porque é que faz podcast no dia antes de eu ir para as aulas? Olha, obrigado por ter estado aqui até agora, que isso é o mais importante de tudo, e assim amanhã vais para as aulas e etc. Se calhar até já tens mais alguma coisa para contribuir por causa das ferramentas que tiveste aqui a ganhar hoje. Obviamente o podcast vai estar disponível no Spotify e no iTunes dentro de 2-3 dias, mas amanhã não te esqueças que temos nova sessão desta feita com o marido desta senhora, com o Dr. Paulo Musi, que vai estar aqui a falar sobre tudo e mais alguma coisa, porque tudo o que tenha a ver com treino, ele sabe tudo. Eu não sei, já o apanhaste alguma vez? Já conseguiste fazer alguma pergunta que ele não soubesse a resposta? Dá-me dicas para eu amanhã entalá-lo, para eu encurralá-lo. Para eu fazer perguntas de alguma coisa que ele diz, ai, que Salgueiro, pergunta para ele como faz trança no cabelo da Clara. Pergunta pra ele. Talvez ele fique meio complicado aí para responder. É como fazer trança. Mas quando eu conheci o Paulo, eu brinco, né? Que eu falo, você acha que foi esse abdômen aí bem trincadinho que me conquistou? Foi nada. Foi uma carta que ele me escreveu. Quando ele me escreveu uma carta, eu falei, ô menininho inteligente. Foi aí que eu aceitei namorar. Realmente. Será que foi mesmo ele que escreveu a carta ou pediu alguém? Ele teve um ghostwriter. Como nos últimos anos eu tenho acompanhado outras cartas, eu acredito que tenha sido ele, porque eu já vi escrever pessoalmente, então agora eu acredito que sim. Pronto, ok. Então era tudo verdade, ok. Era. Ufa, estou pronto. Amanhã teremos aqui o escritor. O escritor. O poeta, o dramaturgo, Paulo Musi. Portanto, não percam amanhã às 21h30 e fiquem bem. Até já e um abraço. Até mais.